Cheguei, Farmas. Boa noite para vocês. Cheguei. Muito boa noite. Ótima terça-feira para nós. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do Desafio da Autoridade Farmacêutica. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito legal, que inclusive eu cobro, né, para fazer isso, e eu vou passar para vocês aqui. Inclusive, se vocês quiserem trabalhar com isso, também é uma boa, tá? Hoje a gente vai conversar aqui sobre liderança farmacêutica, sobre marketing, como que a gente pode ajudar no marketing do nosso local de trabalho, independente se a gente tem uma formação em marketing ou não, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Siete, Débora, Natália, Tatiana, Cristiane, Danúbia. Boa noite, Farmas. Boa noite. Não sei se vocês estavam aqui ontem, né? Quem de vocês aqui que estava aqui ontem também, que assistiu a aula de ontem, né? A aula de ontem a gente falou muito mais sobre o autoconhecimento do que sobre o atendimento em si, né? Mas é estratégico, vocês vão entender isso, tá? Eu precisava, né, falar com vocês sobre isso para vocês entenderem, né, em relação à dor temporária, em relação ao propósito de vocês, em relação ao objetivo, todas essas coisinhas, porque de nada adianta eu chegar para vocês aqui, né, e falar, olha, vocês precisam fazer uma prescrição para todo medicamento. E aí você vai falar assim, eu não vejo motivo para isso, então por que eu vou fazer, né? Então, por isso que eu falei aquilo tudo ontem, né? Por isso eu conversei com vocês aquilo tudo ontem. Como eu falei com vocês, ontem a gente tinha muita gente online aqui, né? E é assim mesmo, tá? A maioria não continua assistindo às aulas. Eu sei que aqui vai chegar muita gente ainda, mas a maioria não continua. Alguns porque estão com interesse só na parte de perícia, né? Que vai ser a aula de manhã, que eu falei com vocês que amanhã vocês vão ver que vai ter mais gente aqui. Mas também porque muitos dos que estavam aqui ontem, né, provavelmente se incomodaram com alguma coisa que eu falei, discordam de alguma coisa que eu falei, é óbvio, né? Ninguém concorda com tudo, mas a maioria de vocês, a maioria de quem estava aqui ontem, não vai voltar, né? Porque acha que é uma coisa fútil, acha que é uma coisa que não vai acrescentar em nada. E eu fico muito feliz quando eu vejo voltando, né? Que eu tô aqui, eu faço live aqui. Se tiver uma pessoa assistindo, para mim já é sensacional, porque eu consigo mostrar para essa uma pessoa o que ela consegue fazer com a vida dela. Eu falei com vocês ontem várias frases, né? Várias coisinhas, a gente conversou sobre várias coisas. Eu coloquei lá no Instagram, né? Para vocês colocarem a frase que mais tocou vocês, né? Eu falei qual que era a minha frase, a frase que se eu pudesse eu pregava na minha testa para nunca esquecer, que entenda o propósito, né, da dor temporária. Essa é uma frase assim que é sensacional e vale para tudo na vida, né? Eu sempre fui por esse lado, mas eu não tinha essa frase. E depois que eu peguei essa frase em algum lugar, não lembro de onde que foi, né? Se não me engano, foi do César Cielo, falando na palestra que eu assisti, eu comecei a usar isso para tudo. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma rotina completamente diferente do que eu tinha há, sei lá, 2 meses atrás, né? Porque eu vou adaptando aqui em casa, como eu fico aqui em casa o dia inteiro com as meninas, eu vou adaptando conforme a gente vai passando o tempo, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço, que eu uso muito essa frase, é exercício, né? Eu adoro fazer exercício, óbvio, mas quando a gente fica em casa e faz exercício em casa, é muito mais difícil de fazer exercício em casa, né? Tá aqui mesmo, daqui, hora que der vontade eu faço, né? E essa vontade nunca vem. Então, essa frase, né? Entenda o propósito da dor temporária é justamente essa, né? Hoje, por exemplo, normalmente eu faço esse horário, assim, de 7, 8 horas. Como hoje, por exemplo, tinha live, né? Eu fiz mais cedo, eu fiz um período da tarde. Calor, né? Mas eu entendo que eu tenho um propósito e esse calor, né? Seria uma dor temporária. Então, a partir do momento que a gente faz isso, né? A gente lembra, são as duas coisas, né? A gente lembra que tudo é nossa culpa e que que a dor é temporária,
a gente consegue utilizar isso a nosso favor, principalmente para a gente crescer na profissão, né? Então, eu fico muito feliz mesmo de vocês terem voltado, tá? Isso mostra que vocês são diferentes, tá? Isso mostra que quem está aqui, quem ficou aqui, já vai pensar diferente, já vai agir diferente, né? É óbvio que a gente, né, não vai mudar a classe farmacêutica, mas igual eu falei para vocês, né? Se todo mundo tivesse tido as ideias que eu tive, as oportunidades, as possibilidades que eu tive, ninguém estava reclamando da profissão hoje, porque eu não reclamo. Para mim, é a profissão mais maravilhosa do mundo. Por quê? Porque eu recebo o que eu quero e eu trabalho com o que eu quero, com o que eu amo, que é isso, que é saúde, né? Óbvio que eu juntei com a nutrição, eu juntei os medicamentos aí com a nutrição. Então, eu fiz essa junção, mas é uma profissão que eu amo, que é a farmácia. Eu defendo mesmo, assim, se eu ver alguém falando mal, eu sou do tipo que bate boca de textão mesmo, porque para mim nunca foi motivo de falar que é uma desvalorização, né? Óbvio, gente, que eu sei, né? Eu sei o que a gente passa, por quê? Que sempre aconteceu comigo, né? Eu sempre cheguei nos lugares para trabalhar e até a minha entrevista eu fazia de forma diferente, igual eu falei com vocês ontem. Só que, óbvio, que eu tive várias pessoas que viraram para mim e falaram assim: olha, mas a gente só paga R$ 1.500, entendeu? E é óbvio que nisso aí eu sei que a desvalorização está aí. Me desvalorizou a partir do momento que o cara falou: olha, eu só posso pagar 1.500. Verdade. Só que eu não deixei continuar isso, entende? Eu simplesmente virei e falei: olha, por 1.500 eu não aceito, né? O piso a 4.000, você vai pagar 1.500, né? Não tem. Isso aí eu faço só de renda extra aqui dentro, né? Então, eu sei que existe a desvalorização, né? Eu sei que existe o ruim na profissão, e isso vai existir em qualquer profissão, eu falo porque eu vejo isso, né? Como eu atuo com a perícia judicial, e a perícia judicial, qualquer pessoa que tem graduação pode trabalhar com isso, eu faço parte de vários grupos, né? Então, tem grupos, por exemplo, que tem vários profissionais ali, e todos os profissionais reclamam da mesma coisa. Todos os profissionais falam que a profissão é desvalorizada, que precisa de um piso melhor, que precisa de carga horária menor. Todo mundo fala isso, né? Enfermeiro, biomédico, como é que fala? Fisioterapeuta, todo mundo fala isso, né? Então, por isso que a gente tem que ser diferente, principalmente nessa parte, né, de valorização pessoal, né? A gente aprende o nosso valor, a gente aprende que a gente tem uma base ali, que não tem uma outra pessoa mais qualificada do que eu para esse cargo, independente de qual qualificação você tenha, né? Eu sempre fui de ter muito conhecimento em alguma coisa, mas não tinha qualificação, eu não tinha pós que comprovasse isso, eu não tinha curso que comprovasse isso, porque eu sempre fui de estudar muito pelo que eu gostava de ideias. Então, hoje, por exemplo, eu vou passar para vocês várias ideiazinhas, né, tanto de liderança quanto de marketing, tá? Coisas que eu trabalho quando eu faço mentoria em drogaria. Então, eu vou explicar mais ou menos para vocês como que funciona a minha mentoria para drogaria, para vocês entenderem como que eu uso isso, tá? Óbvio que vocês não vão acertar de primeira, né? Óbvio que não vão conseguir fazer rápido de primeira. Por que não vão conseguir fazer rápido de primeira? Porque é muita coisa, né? De início, quem está aqui, por exemplo, que é dono de drogaria, vai achar que é muita coisa para fazer, porque eu sei que tem muita coisa para fazer, né? Além disso que eu vou passar aqui hoje. Mas depois a gente pega o jeito. E eu falo por experiência própria, eu falo porque eu tive a minha drogaria, né? Foram 7 meses, mais ou menos, que eu tive a drogaria. E eu vou contar essa história direitinho na quinta-feira, tá? Mas eu tive essa drogaria e eu consegui fazer isso em 7 meses. Eu consegui dar essa mudança na drogaria com 7 meses. Então eu sei que a gente consegue fazer, tá? É só não desistir. Como eu tinha muita vontade de crescer o marketing da farmácia e crescer o faturamento, obviamente, né? Eu consegui aplicar isso de uma forma muito mais prática. Então, o que eu vou passar para vocês aqui hoje é o básico, né? Igual eu sempre falo, é aprender o básico para você utilizar da forma correta. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, tá? Que é para justamente vocês entenderem, né? Vamos supor que uma pessoa te convide para você participar de um desfile, né? Ela te convidou para você participar de um desfile, você falou, você precisa desfilar como farmacêutico, né? Vai de jaleco, né? E desfile lá como farmacêutico. Qual a primeira coisa que a gente faz? Eu não sei, eu não vou, né?
Ai, Deus me livre, eu não sei desfilar, eu não sou modelo, então eu não vou. E isso já é a primeira coisa que já faz a gente perder oportunidades, né? A segunda coisa é, se você aceitou, o que você vai fazer? Você vai contratar um profissional, né? Esse profissional, ele vai te ensinar de forma profissional como que você vai desfilar para aquele evento. Então, isso já é um outro empecilho, porque você não nasceu fazendo aquilo. Você não é modelo. Você pode ser que com um mês você aprenda, pode ser. Mas se você tem por exemplo, esse convite surge para você com uma semana, por exemplo, qual é o tempo que você tem para virar profissional nisso? Entende? Então, assim, convidaram você para isso, o que você tem que fazer? Aprender o básico e utilizar do jeito correto, certo? O que é o básico do desfile? O andar. E o básico você já sabe, que é andar, né? Então, como é que eu ando em um desfile? É só isso que você precisa saber. Entende? É só isso que você precisa pegar. Por quê? Você está ali por um convite, né? Porque a pessoa está ali, a pessoa só quer a sua presença como farmacêutico, entende? Então, por isso que é o básico do jeito correto. É você pegar uma coisa... não sei se vocês já ouviram falar da teoria de Pareto. A teoria de Pareto é sensacional, tá? A teoria de Pareto, ela fala que 20% do esforço concentra em 80% dos resultados. Então, assim, você faz... aquele tal do não precisa trabalhar duro, você precisa trabalhar de forma inteligente. É isso, entende? Se você trabalha de forma inteligente, você consegue trabalhar muito, né? Ou seja, você consegue fazer tudo, você consegue ser produtivo, porque a produtividade é diferente da pessoa que tem muito trabalho, né? Então, você consegue ser uma pessoa produtiva e ter tempo para fazer outras coisas. Então, essa teoria de Pareto, ela ensina justamente isso, né? Ela ensina você a concentrar, por exemplo, eu falei com vocês ontem que eu fiz uma pós em gestão de pessoas, né? A primeira pós que eu fiz foi gestão de pessoas. E essa pós em gestão de pessoas, eu fiz porque eu trabalhava numa farmácia. Essa farmácia, eu era muito humilhada na farmácia, a primeira que eu trabalhei. Inclusive, assim, eu nem conto como a primeira, porque eu não tinha colado grau ainda. Eu entrei para trabalhar como farmacêutica, como era uma cidade pequena, podia demorar, né? Podia esperar um pouquinho. E aí eu ia colar grau no mês seguinte. E aí depois que eu colasse grau, que eu pegasse, né, que eu fizesse um registro provisório, tal, que eu ia assinar como farmacêutica. E aí eu entrei nessa farmácia, então o meu primeiro emprego mesmo, assim, eu não tinha nem colado grau ainda. A pessoa que era gerente na época, né? Cidade pequena tem esses problemas. A pessoa que era gerente, a gente já se conhecia, né? A gente já tinha batido de frente algumas vezes. Na toa que na época que eu comecei a trabalhar nessa drogaria, alguns amigos meus vieram, né? Falaram assim, nossa, como é que tá sendo trabalhar com fulana? Né? Porque sabe, a gente tinha uma rixazinha ali. Essa pessoa, ela é mais velha do que eu, né? Mais velha, já tinha mais experiência, já tinha trabalhado em outros lugares. Ela era gerente do lugar. E ela, assim, me humilhava em tudo quanto é coisa que ela podia fazer. Tudo quanto é coisa que ela podia enfiar no meio, para mim, ela me mandava fazer. E eu, como era primeiro emprego, eu falava assim, né? Talvez é isso mesmo. Eu chegava em casa, chorava de raiva, eu chorava todos os dias. Eu trabalhei 4 meses lá, eu chorava todo dia, chorava todos os dias nesse lugar. E aí minha mãe falava assim, minha filha, você não pode ficar assim, você não pode chorar desse jeito, é assim mesmo, a gente precisa engolir sapo mesmo, né? Senão a gente não consegue trabalhar em lugar nenhum. E eu falava, gente, não é possível que eu vou ter que eu estudei tanto, que eu fiz uma faculdade tão suada dessa, né? Para uma pessoa chegar e simplesmente tirar minha prescrição, tirar minha autoridade na frente das pessoas, que era o que ela fazia demais. E aí eu comecei a pensar na pós, né? Quando eu entrei na minha segunda drogaria, que foi tipo assim, uns 6 meses depois que eu fui para Belo Horizonte, foi que eu comecei a fazer essa pós de gestão de pessoas. E aí é o seguinte, eu fiz a pós em gestão de pessoas e liderança, né? Foi algo que eu arrependo de fazer? Não, eu não arrependo de fazer, porque eu peguei muitas ideias legais lá dentro. Mas eu aproveitei das ideias todas, de tudo que eu estudei naquela pós, eu pego 20%. 20% é o que é o meu sucesso hoje. Coisas que eu aprendi depois em cursozinhos que eu achei na internet de graça, entendeu? Coisas que eu aprendi depois com vídeos do YouTube, com o pessoal, um explica uma dicasinha aqui, o outro explica uma dicasinha ali, eu pego e junto essas duas dicas e falo, legal, isso aqui funciona. E eu testava isso. Então, a minha pós, ela não me serviu de conhecimento, ela me serviu de como é que fala? De status, né? Ela me serviu de status. Então, eu falo, por exemplo, se eu precisar
assumir, por exemplo, hoje um cargo, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto, por exemplo, que precisa ter noção de gestão de pessoas, eu tenho a pós para isso, entende? Eu posso falar assim, olha, eu sou farmacêutico com pós-graduação em gestão de pessoas e liderança. Então, né, para uma vaga, por exemplo, de gerente farmacêutico, às vezes chama atenção, né, para isso. E aí, só que é isso que eu falo, né? Quando a pessoa fala comigo assim, que pós você acha que eu faço para ter consultório? Eu falo, olha, eu não acho que tem que fazer pós nenhuma, tá? Não estou falando, gente, que pós não é bom, que mestrado não é bom. Inclusive, eu faço mestrado em nutrição. Não quer dizer que não é bom, tá? O negócio é o seguinte, eu faço, por exemplo, mestrado em nutrição, eu faço por status, tá? Eu faço por puro status. Eu não faço por nenhuma outra coisa. Por quê? Se eu chego hoje para palestrar em um lugar sobre suplementos e eu sou uma farmacêutica que não tenho pós em nada e mestrado em nada em relação a isso, é uma coisa meio vaga, né? A pessoa, antes dela me ouvir, ela já vai me julgar e falar assim, né? Não vai falar a mesma coisa que o meu professor falou na faculdade. E eu falo coisas completamente diferentes, vocês vão ver sexta-feira. Então, assim, eu não especializei em lugar nenhum em suplemento, porque nenhum lugar me ensinava o que eu queria saber, porque eu já sabia o que eu queria aprender, né? Eu aprendi a suplementação otimizada, que é coisa que ninguém fala para farmacêutico. Por que ninguém fala para farmacêutico? Porque quase todos a gente não pode prescrever, né? Não é que não pode, é igual prescrever qualquer um dos medicamentos que está ali no balcão. A gente não pode indicar nenhum daqueles, a pessoa tem que vir com receita médica. Até parece, né? Todo mundo vende aquelas caixinhas ali sem qualquer tipo de receita. Então, a suplementação otimizada, ela é isso também, né? Eu aprendi assim. E eu não especializei em lugar nenhum. Eu não especializei em lugar nenhum, a não ser, né, no meu próprio conhecimento mesmo. O que eu fiz? Eu tinha esse conhecimento de que eu não precisava fazer uma pós, eu não podia fazer uma pós, porque qualquer pós que eu fizesse não ia me dar o que eu queria, porque todas as pós que falam de suplementos, por exemplo, falam de fitoterápico, muito mais de fitoterápicos do que de suplemento. E não ia falar da otimizada. Então, assim, para mim não ia fazer a menor diferença. Única pós que eu vi, né, que eu quero fazer, meu sonho é fazer essa pós, que é de um médico, só que só a mensalidade da pós é 3.800. Então, assim, vai demorar um tiquinho, né? Porque só a mensalidade dela já é um absurdo. Então, é essa que eu quero fazer. Essa eu sei que eu vou aprender o que eu quero aprender. Beleza, essa eu sei. O resto é resto, de verdade, tá? Agora, o caso do meu mestrado, por exemplo, eu faço mestrado porque é uma coisa que vai chamar atenção, né? Por exemplo, agora vocês estão parando para me ouvir porque vocês já passaram no meu Instagram e viram que eu falo de uma coisa que eu domino, né? Que eu já vivenciei e principalmente eu ensino e eu ganho por isso. E aí, eu fiz... se eu coloco, por exemplo, no meu Instagram, eu falo de suplemento. E aí vocês olham e falam assim, nossa, mas vitamina C, o máximo recomendado por dia é 45 miligramas. E essa farmacêutica está falando que é 1 grama por dia, né? Aí entra no meu Instagram e vê que eu sou uma farmacêutica mestre em nutrição, a autoridade vem mais, né? Então, é justamente por isso que eu estou fazendo esse mestrado, porque a minha ideia de estudo vai continuar a mesma. Eu continuo lendo 3 artigos científicos por dia, já tem 6 anos que eu faço isso, tá? Eu coloquei na minha cabeça o meu propósito, eu fiz a minha meta de que eu iria me transformar em uma especialista em estresse oxidativo, tá? E vocês vão entender também na sexta-feira, eu vou explicar. E é especialista em estresse oxidativo, então eu preciso estudar, no mínimo, 3 artigos científicos de estresse oxidativo por dia, tá? Então, assim, vocês já podem perceber que eu não tenho nem noção de quantos artigos eu já li, né? Porque eu cheguei num ponto que eu leio algum artigo científico e falo assim, não, isso aqui eu já sei. Isso aqui, legal, isso aqui eu não sabia. Quando eu já sei de uma coisa, é que eu sei que eu estou dominando aquilo. A maioria dos artigos que eu olho hoje, por exemplo, eu já sei do estresse oxidativo, né? Alguma doença, saiu que o estresse oxidativo pode ser o causador da fibromialgia. Eu já sabia. Então, esse tipo de coisa é que eu falo com vocês que eu aprendi por conta própria, porque eu não tinha mesmo outro lugar para aprender, tá? Então, assim, o que eu falo com vocês em relação a essa teoria de Pareto, que é pegar 20% vamos utilizar na nossa conversa aqui, né? Pegar 20% do conhecimento, mas ter 80% de resultado. O que seria isso, por exemplo? Quando eu comecei a trabalhar em farmácia pequena, né? Depois que eu contei daquela grande que eu trabalhei e tal, quando eu comecei a trabalhar na farmácia pequena, que eu comecei a ter ideias de melhoria de local, assim, eu batia o olho, eu via que o balconista era meio desanimado, né? Que ele não queria muito estar ali.
eu comecei a entender questão de temperamento, então eu comecei a analisar a minha volta, todo lugar que eu chegava, eu já bati o olho no balconista e falava assim, esse daí ele é meio impulsivo, aquela ali ela é tímida, aquele ali ele é ignorante, né? Sempre eu bati o olho, mais ou menos, para saber, para ter uma ideia, para depois conversar com a pessoa, obviamente, para ter certeza. E aí, isso já era um primeiro passo. Só que para eu entender isso, eu não estudei programação neurolinguística. Não, eu pesquisei temperamentos. Entende? Ao invés de eu estudar uma coisa completamente, né? Tipo assim, estudar, fazer uma pós em psicologia, por exemplo, eu peguei ali temperamentos. O que uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo faz? Né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. A gente tem uma teoria que fala que nós, humanos, podemos ser divididos em 4 temperamentos. Né? Sanguíneo, colérico, ai, gente, tem mais 2 que eu não lembro. Eu só lembro do sanguíneo e colérico porque eu sou os 2. Então, são 4 tipos de temperamento. Então, eu pegava isso e batia o olho na pessoa, começava a conversar com o balconista, eu sabia mais ou menos qual é o temperamento dele. E qual que é a vantagem de você saber esse tipo de coisa? Quando você sabe o temperamento de alguém, você sabe como você lida com aquilo. Assim como é extremamente importante que você se autoconheça, né? Esse negócio de autoconhecimento já é coisinha batida de coaches, essas coisinhas assim, mas é impressionante isso, tá? E eu falo por mim, né? Eu sempre tive um déficit assim, de atenção em relação às coisas que eu começo a fazer. E eu percebia isso, né? Tipo assim, nossa, eu falei que ia fazer tal coisa, eu comecei e não acabei, né? Então eu percebi que eu era muito focada. Eu percebi que eu tinha, né? Até hoje eu sou, né? Então eu tenho várias fontes de renda, né? Só que eu percebi que eu tinha várias coisas, vários post-its, várias anotações de super ideias e que eu não botava em prática. Por quê? Porque eu começava, aí travava ali um tiquinho, aí eu não dava continuidade, passava para a próxima. E isso era uma coisa que me prejudicava, porque eu começava várias coisas e não terminava nenhuma delas. E aí um dia eu vendo sobre isso, sobre o autoconhecimento, sobre essas coisas e perguntas, e o que você mais faz, o que você queria fazer, não sei o que e tal, eu percebi que eu era uma pessoa multifocada. A pessoa multifocada, ela é tipo a teoria do pato, né? A teoria do pato é que o pato, ele nada, anda e voa, né? Mas ele não nada como um peixe, ele não voa como um pássaro, como uma águia, né? E ele não anda como um cavalo, ou seja, ele não faz nenhuma das 3 coisas excelentes, né? Só que, quando eu entendi isso, é isso, Eduardo, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, isso mesmo. Então, eu tenho os 2, o sanguíneo e o colérico, né? E aí, quando a gente entende esse tipo de coisa, né? Quando eu entendi que eu tinha essa teoria do pato, né? A primeira vista foi, não quero ser assim, eu não quero ter isso, eu não quero aprender, eu não quero deixar minhas coisas passarem, porque eu tenho muita ideia boa, minha cabeça estoura de ideia, e eu deixo passar isso. Só que, ao mesmo tempo, eu descobri um termo que eu vi a moça falando esse termo, e eu achei super legal, né? Que eu chamo farmacêutico disso, que chama multipotencial. Eu falo que nós, farmacêuticos, nós somos multipotenciais. Gente, a gente estuda farmacologia, porque a gente faz estudo, obviamente. A gente estuda física, a gente estuda análise instrumental, a gente estuda química a rodo. Como é que a gente não é multipotencial desse jeito? Entende? A gente forma na faculdade podendo atuar em 80 lugares diferentes. Se esse lugar pegar você sem pós, então nenhum desses lugares é obrigatório pós, né? Óbvio que você precisa ter, porque hoje já existe a pós. Por exemplo, oncologia. Em oncologia não tinha pós. Então você formava em farmácia, para você ser farmacêutico oncológico, você tinha que ir trabalhar no lugar. Você já formava com isso, com essa grade. Então penso quanto nós somos multipotenciais. E aí, quando eu aprendi esse termo multipotencial, eu entendi que eu podia muito bem ser um pato, né? Que o pato ele não faz nada de forma excelente, certo? Só que se você joga um pato de uma altura, ele voa, ele não morre. Se você joga o pato na água, ele nada. Pode não ser igual um peixe, mas ele nada, ele não vai morrer afogado, certo? Se ele precisar correr, ele corre, ele não vai morrer afogado. Joga um peixe no chão, ele vai saber correr? Não vai. Então, o pato, essa teoria do pato, eu não acho mais tão ruim quando a pessoa fala que eu pareço nesse sentido, né? Que eu pareço a teoria do pato. Por quê? O pato, ele pode não fazer nada daquilo de forma excelente, mas
ele consegue se virar em cada uma daquelas coisas. O que eu preciso ser excelente? No que eu tenho como maior objetivo da minha vida. Então, qual é o maior objetivo da minha vida? É ajudar pessoas. Eu coloquei um propósito para mim, né? Que eu quero ajudar a minha família, eu quero como é que fala? Não é bancar que fala, não. Dar uma vida boa para minha família, né? E ao mesmo tempo que eu ajudo pessoas. É isso que eu quero para minha vida. Só que esse ajudar pessoas engloba o quê? Ajudar. Todo mundo que me chama no Instagram, no WhatsApp, eu respondo. Eu demoro a responder, mas eu respondo. Eu tento ajudar de alguma forma. E eu sei, no fundo, quando eu ajudo as pessoas, que elas também têm capacidade de fazer o que eu faço, de aprender aquilo, de passar para frente, de ajudar outras pessoas. Então, como eu coloquei esse propósito para mim, né, ajudar pessoas, eu consigo focar nisso. Então, eu ensino para farmacêuticos o que farmacêutico tem que aprender e eu ensino para as pessoas sobre suplementação. Então, a parte de suplementação, por exemplo, eu ensino tanto para farmacêutico quanto para leigo, né? Quanto para qualquer pessoa, qualquer profissional, né? Ou não, né? Então, eu tenho esse propósito de ajudar e eu utilizo isso o tempo todo. Ah, Luciana, mas você não é expert em marketing. Não, eu não sou expert em marketing. Eu sei o que uma drogaria precisa para aumentar a venda. Eu sei porque eu já estudei como arquiteta de drogarias, eu já estudei com sei lá, várias pessoas que trabalharam com marketing, eu já testei técnicas, eu testei coisas em farmácia, e isso é justamente o que faz a gente ter um pouquinho de cada coisa, aprender o básico e utilizar do jeito correto, entendem? Quando a gente consegue utilizar isso, a gente tem um ponto muito grande para a gente trabalhar. Então, quando eu entendi que a farmácia precisava de mim mais do que como farmacêutica, eu comecei a trabalhar mais do que como farmacêutica. Eu sei que a gente recebe pouco, eu sei que a gente tem muito serviço para fazer, tudo bem. Só que a gente consegue fazer essas coisas, tá? A não ser, igual eu falei com vocês, você trabalha numa grande rede, não tem muito o que fazer, porque a não ser que as pessoas te ouçam lá dentro, né? O gerente possa fazer alguma alteração, é mais complicado. Mas normalmente drogaria que você tem conhecimento, você consegue lidar com o gerente, você consegue conversar com o dono, ou quase, né, com o dono. Tipo assim, você conversa com o gerente e você sabe que a conversa vai chegar no dono. Então, isso é muito mais fácil. Você consegue colocar as coisas, né, de um jeito que vão ajudar a drogaria e você não precisa ser um expert para isso. Todas as vezes que eu falo, por exemplo, eu dou consultoria de marketing para drogarias, né? A maioria dos farmacêuticos fala para mim assim: ah, você é especialista em marketing? Eu falo, não. Eu tenho muito conhecimento em marketing de drogaria. Ah, então quer dizer que você não fez pós? Entende? Como se isso fosse uma coisa que se eu tivesse uma pós, mas não tivesse conhecimento, estava ótimo, entende? O conhecimento ele não é tão legal, né? Quando a pessoa não vê na prática, obviamente. Então, quando eu comecei a trabalhar em drogaria pequena, né? Drogaria que eu tinha contato com o dono, eu comecei a observar várias coisinhas que faltavam na drogaria. Como assim? Eu cheguei em uma drogaria que tinha, por exemplo, um balconista que ele recebia comissão. Esse balconista, ele era doido. O telefone tocava, ele podia estar onde for, que ele vinha, era perigoso ele sair do banheiro, botou nas calças para atender o telefone. Então, eu entendi, quando eu cheguei, eu entendi que eu não recebi comissão. Eu nunca trabalhei por comissão, nunca gostei, não assim, né? Não de, eu te pago 3 mil e o restante de comissão. Não, eu sempre recebi o piso, se quisesse me pagar comissão, beleza. Mas eu nunca fui de colocar esse tipo de coisa. A minha comissão foi só em cima das minhas consultas. E aí, ou então nos suplementos, né? Mas aí os suplementos sempre normalmente tem esses negócios em suplemento. E aí, eu cheguei nessa drogaria e eu vi que tinha esse balconista. E ele já tinha, sei lá, 30 anos que estava nessa farmácia, né? Todo mundo já conhecia ele vendia bem pra caramba. Só que ele ficava extremamente revoltado quando uma cliente perguntava para ele o preço de várias coisas e não comprava nada. E aí eu entendi, né, que ele era uma pessoa que ficava revoltada porque a pessoa não comprava na mão dele, essas coisas todas. E eu comecei a conversar com ele, eu comecei a entender o lado dele. Toda vez que o telefone tocava, né, eu atendia o telefone, eu praticamente fazia uma consulta farmacêutica, eu vi que ele ficava extremamente incomodado, só que na hora de finalizar a venda, eu passava para ele. Falava, toma, senhor fulano, né, que ele era mais velho,
Então, seu fulano, pra você finalizar, finaliza aí para mim, né? Aí ele falava assim, o que ela quer? Eu falei, não, tá aí no painel. Aí ele só olhava o painel e finalizava a venda com o nome dele, né? Então, eu fazia a espécie da minha consulta, né? E ele só finalizava o pedido. Já que isso que era importante para ele, tudo bem. Para mim, o importante era eu estar ali fazendo a consulta, né? Outro lugar que eu trabalhei, eu cheguei nesse lugar e eu vi que tinha uma deficiência muito grande de layout, né? Eu cheguei na drogaria, a drogaria já fazia parte de uma redezinha que tem de franquia, não sei se é franquia, acho que é franquia mesmo, mas não é uma rede que você precisa ficar o tempo inteiro focado. Então, por exemplo, grandes redes, como por exemplo a Pacheco, né? Tem um layout base, né? Você não pode mudar aquilo. Mas outras redes menores não tem jeito, não mudam assim. Então, não tem problema de mudar, né? E aí eu virei para o dono, né, a primeira vez, falei, olha, eu estou especializando em instrumentação, estou estudando, né, a suplementação agora de um jeito diferente. Eu queria te sugerir que você mudasse ali o layout, a prateleira dos suplementos, porque eles estão muito escondidos, né? Nós temos academia bem aqui na frente, nós temos um posto de saúde bem aqui na frente, né? Eu queria fazer de uma forma que esse layout chamasse mais as pessoas para entrar na drogaria. O dono, na época, quando eu falei isso a primeira vez, ele ficou com o olho, né, regalado. Por quê? Porque nunca nenhum farmacêutico havia feito o que eu fiz. Nenhum farmacêutico nunca sugeriu uma melhoria para o dono. E eu tenho certeza que se vocês fizerem isso amanhã, vocês vão assustar o dono da drogaria que vocês trabalham, tá? Vocês chegarem na drogaria e falarem assim, olha, eu queria sugerir uma melhoria, né? Que você acha de a gente colocar a parte de suplementos mais virada para fora, para o pessoal ver que tem suplementos aqui, né? Colocar um layout melhor na prateleira para o pessoal olhar e bater o olho e ver uma coisa que acha legal, né? Colocar algumas tarjetinhas com os nomes, por exemplo, emagrecedores, né? Ganho de massa, separar por categoria, bonitinho, com as plaquetinhas, de uma forma que a pessoa veja lá de fora e entre, né? Por curiosidade. Então, esse tipo de coisa, eu comecei a observar que eu podia mexer. E como que eu comecei a observar? Eu bati o olho e falava assim, então tá faltando alguma coisa aqui, tá estranho isso daqui. Aí eu pesquisava no Google, sabe? Tipo assim, formas de melhoria em drogaria, formas de melhorar layout de drogaria, formas de colocar o layout para chamar cliente. Aí, a maioria das vezes, eu achava uma reportagem que falava de outra coisa, de um outro comércio, por exemplo, de supermercado, né? Por exemplo, a teoria do deixar as coisas na visão. Vocês devem ter visto isso. A gente estuda muito isso em marketing. Supermercado, por exemplo, né? Eles colocam as coisas que eles querem vender, ou seja, coisas que eles têm mais margem de lucro, que tenha mais saída mesmo, né? Que tenha uma melhor aceitação pelo público. Por exemplo, você sempre vai ver Pantene, seda, né? Essas coisas de cosmético aos nossos olhos, assim, ó. Porque é fácil, você chega, bate o olho e vê aquilo. Você vai ver as marcas mais caras um pouco para cima e as marcas mais baratas um pouco para baixo, né? Os cremes escala, por exemplo, aquele potão de escala, você vai ver mais para baixo. Por quê? Porque isso é uma coisa de marketing, né? Você colocar o que está na visão ali da pessoa, a pessoa tem mais propensão a levar. Então, esse tipo de coisa eu aprendi lendo no YouTube, no Google, eu aprendi lendo no Google, procurando no YouTube, né? Depois de muito tempo que eu fui fazer um curso de marketing. Agora, em 2019, que eu fui pagar um absurdo não, né, gente? Porque um curso sensacional. Até hoje eu tô nesse curso, inclusive, que foi de marketing para o digital, né? Marketing digital, ir para as redes sociais mesmo, por isso que eu passei a dominar a rede social. Foi com esse curso que eu paguei quase 6 mil reais nele, mas foi agora, 2019. O tempo que eu trabalhava em drogaria, eu não paguei curso nenhum. E eu tinha conhecimento de tudo um pouquinho. Toda coisa que o dono vinha conversar comigo, Luciana, eu tô achando que eu posso mudar, não sei o que, não sei o que, eu tinha uma ideia para dar para ele. Então, esse tipo de coisa te gera autoridade. Esse tipo de coisa que te gera reconhecimento. Quando você aprende que você pode ser muito mais do que um farmacêutico, né? Não estou falando farmacêutico é pouca coisa, mas você pode ser muito mais do que só aquela pessoa que controla o armário de controlados e manda arquivo para SDGPC, né? Muito mais do que entregador de caixinha. É isso que eu estou falando, entende? É você simplesmente bater o olho na drogaria e falar, eu acho que aqui precisa de uma coisinha, aqui precisa de uma mãozinha, aqui precisa de um... Entende? É esse tipo de coisa.
É isso que vai fazer com que o dono te respeite, te valorize, né? Porque você já está se valorizando, você já fez o que você tinha que fazer de melhor, né? E isso, gente, não quer dizer que vocês precisam lotar-se de trabalho o tempo inteiro, né? Ser produtivo é diferente de trabalhar o tempo inteiro, tá? A pessoa que é produtiva, normalmente é aquela pessoa que consegue resolver situações e ainda sobra tempo dela fazer qualquer outra coisa, tá? Isso é ser produtivo. Então, uma das primeiras coisas que eu falo com vocês em relação à liderança, né? A aprenderem sobre liderança, aprenderem a ter autoridade, a primeira coisa, obviamente, vocês falarem como autoridade, né? Então, igual eu falei com vocês ontem, vá de jaleco, trabalhe de jaleco, ou trabalhe totalmente de branco, com crachá, alguma coisa assim. Trabalhe diferente, visualmente diferente dos profissionais que estão lá dentro. Por que isso? Né? Você, além de... Não interessa se você é mais novo, mais nova lá dentro. Você é o farmacêutico. E o farmacêutico, ele precisa ter essa visão diferenciada. A pessoa precisa entrar na drogaria, bater o olho e falar assim, o farmacêutico está ali. Ele precisa saber que você está ali. Então, a partir de amanhã, se vocês já não fazem isso, a partir de amanhã, passem a ir diferente. Vão todo de branco, ou então vai de jaleco, né? E deixe sempre claro, o tempo inteiro, quem é o especialista em medicamentos. Um exemplo, né? Eu sempre, toda drogaria que eu chegava, mesmo sendo nova na drogaria, eu sempre fui de dar um stop nos balconistas, né? Então, eu chegava, por exemplo, e sempre tem isso. Você chega, você é novo ali, né? O que o balconista ele faz com você? Ele começa a tomar conta do balcão. Ele começa a entrar na sua frente na hora de uma prescrição. A pessoa pergunta sobre um remédio, por exemplo, o naproxeno, ele serve para quê? Aí, a hora que você vai responder, ele vai e entra na sua frente e te responde, né? Então, esse tipo de coisa, eu sempre fui de cortar. Mas eu sempre fui amigo de balconista, gente. Eu sempre fui muito amigo de balconista, a ponto de, quando eu saí da drogaria, a gente sempre manteve contato, eu mantenho contato com vários até hoje, porque eu sempre fui de conversar bem, conversar muito, mas eu sempre deixei ele bem ligado no lugar que ele tinha que ficar. Eu sempre coloquei para ele quem era a autoridade ali, independente se ele tinha 30 anos de farmácia, eu tinha um dia. Independente disso, tá? Porque mesmo que a gente já esteja trabalhando em algum lugar, a gente precisa começar a colocar essa autoridade. A liderança, ela só vem através do exemplo, tá? Não adianta você fazer 500 milhões de cursos de liderança, que se você não pegar essa frase, a liderança ela vem pelo exemplo, você não vai conseguir liderar a equipe nenhuma. Você não vai conseguir liderar uma pessoa. Porque se você não mostra que você é autoridade, você não mostra que isso que é você o responsável legal por aquilo ali, porque você pode... O responsável legal não, o responsável técnico, né? Se você que é o responsável técnico ali, por mais que você não seja o responsável legal, mas você é o técnico. Sem você, aquilo não funciona. Entende? Você é o responsável técnico ali, você que sabe as coisas técnicas ali de dentro. Você que sabe as interações medicamentosas, se você não sabe, vai lá estudar para lembrar, hein? Então, você que sabe as interações medicamentosas, você que sabe as principais reações adversas dos medicamentos, né? O balconista, ele pode saber o nome de todos os medicamentos e para tudo que ele resolve, mas ele nunca vai saber aquela coisinha que a gente estuda na faculdade. Eu lembro que eu trabalhei na drogaria e chegou a prescrição, né, de sildenafila, prescrição mesmo, sildenafila, não, 5 miligramas? Sildenafila 50 miligramas, né? Sildenafila, 5 miligramas, um comprimido ao dia, e aí o paciente era uma criança de 5 anos. Aí a gerente pegou a receita, leu aquela receita, ela não era farmacêutica, ela leu a receita e falou assim, olha, Luciana, aí ela mostrou, ela falou assim, isso aqui é sildenafila, não é? Eu falei, sildenafila de 5 miligramas. E aí, na hora que eu bati o olho, que eu vi que era 5 miligramas, eu até achei que fosse o tadalafila, né? Aquelas letras maravilhosas, né, de médico. Aí eu falei, não é sildenafila mesmo. Aí perguntei à moça, falei assim, aí vi que era hospital pediátrico, aquele negócio todo, eu falei, gente, isso é de pediatra? Na hora, eu lembrei do o real efeito da sildenafila, né? Do porquê que a sildenafila foi criada. Ela foi criada para bradicardia, né? Então, ela foi criada para bradicárdicos, era para
melhorar o batimento cardíaco. E aí eu virei para a mãe e falei, aí eu lembrei desse cardíaco, eu falei assim, é pro filho da senhora? Ela falou assim, é. Eu falei, ele tem algum problema cardíaco? Ela falou assim, tem bradicardia, na hora. Aí eu peguei e falei, aí eu expliquei para ela que isso era manipulado, né, para ir na farmácia de confiança. Se ela quisesse, eu mesma ligava, eu mesma liguei na farmácia, né, isso foi em Belo Horizonte. Eu mesma liguei na farmácia, eu mesma pedi, mandei foto de receita, como se fosse para mim, né, assim, para mim, assim, a pedido da drogaria, né. Então, eu mesma fiz esse favor, né, para ela, eu mesma vendi para ela isso, e aí depois a gerente veio me perguntar. A gerente tinha 20 anos de farmácia. Aí a pessoa veio me perguntar. Eu falei, não, porque o Viagra, né, ele não foi criado para ser Viagra. Ele foi criado justamente para para amenizar, né, a bradicardia. Por isso que ele causa taquicardia. Por isso que uma pessoa comum, uma pessoa normal, ele dá taquicardia ao ponto da pessoa ter que infartar, né? Por isso que vários idosos aí infartam com Viagra. Então, esse tipo de coisa, quem vai saber somos nós, que somos especialistas em medicamento. A gente pode ter a impressão que não é, que a gente estuda muita coisa, a gente vê muita coisa. Quando a gente está formando, então, a gente parece que não lembra de quase nada, mas quando a gente bate o olho, a gente lembra das coisas. Então, a liderança nossa, a liderança farmacêutica, ela é imprescindível, independente se você é gerente ou não, tá? Existe uma diferença muito grande entre você ser líder e ser gerente. Vocês devem ter ouvido isso também, né? Há uma diferença muito grande quando a pessoa ela sabe liderar, né? O gerente ele é aquela pessoa que ele precisa estar ali para parte estrutural, né? Para parte organizacional, né? Tem que fazer escala, dividir funcionários, coisas todas. E o líder, ele é líder emocional. Ele é de pegar a pessoa ali, de motivar. A maioria hoje dos líderes normalmente viram gerentes, se tornam gerentes, né? E é diferente. Os gerentes, raramente gerente que já está há muito tempo no mercado, vira um líder, né? Porque ele não sabe que existe essa diferença. Então, a liderança, ela vem como exemplo. Ela vem com você, primeiro, batendo o pé firme, né? Mostrando que você é autoridade ali dentro, firmando isso, né? Falando com as pessoas perto de você, mostrando que você é o especialista ali dentro, que você é a autoridade ali dentro, tá? E isso é que vai fazer com que as pessoas te respeitem, e aí, acima do respeito está a liderança, ou equilibrado ali com respeito, né? Então, a liderança, ela só vem pelo exemplo, tá? Então, se você é tímido, vai ter que mudar isso daí, vai ter que começar a falar as coisas direitinho, porque senão a gente vai continuar com essa ideia de que a gente tem que abaixar a cabeça para o balconista que é mais velho, a gente tem que abaixar a cabeça para dono, né? E isso é uma coisa que a gente não pode fazer, porque sem a gente aquilo ali não funciona, né? Então, a gente precisa ter isso em mente justamente para fazer a valorização vir até a gente, né? A gente está muito caladinho aí, viu? Vocês dormiram comigo falando? Até muito tempo, eu tô falando muito. Falando muito. O Eduardo falou que ele é fleumático. O conhecimento dos temperamentos é uma excelente ferramenta para as relações interpessoais. Com certeza, Eduardo. Porque quando a gente conhece o nosso temperamento, a gente consegue descobrir, né, o porquê que a gente não faz tal coisa. Ou porque assim, ó, o que mais acontece hoje em dia é o seguinte: eu vejo isso acontecendo muito, tá? Eu vejo o pessoal, né, sempre falando assim: eu não faço tal coisa porque eu sou muito desatento, né? Isso é o que mais acontece. No meu caso, por exemplo, né? Eu não dou certo com nada porque eu sou multifocada. Poxa vida, se você sabe que você é multifocado, né? Por que você não trabalha isso? Então, eu, por exemplo, sou multifocada, eu preciso de várias coisas que me ajudem a focar. Inclusive, ter um aplicativo no telefone que me faça estudar. Na hora que eu estou estudando, esse aplicativo ele desliga minhas notificações, né? Eu fico 1 hora ali vidrada num artigo ou em 2 artigos que seja, nada me atrapalha a estudar. Por quê? Porque eu entendi que se eu estou estudando, pode ser o artigo mais interessante do mundo. Meu telefone toca a notificação, eu olho o telefone assim, ó, e pronto, acabou. Aí eu pego o telefone, vou ver que notificação que é. Gente, várias vezes, várias vezes, não sou eu, acho que vocês também fazem isso. Eu pego meu telefone só para postar um negócio no Instagram. E eu fico 5 horas no telefone.
Porque eu abro meu telefone, mexo nele, quando eu vejo eu tô deitada assistindo Reels, assistindo TikTok, e eu sentei só para fazer esse post, entende? Esse tipo de coisa, óbvio que eu faço isso, eu tenho agenda, né? Eu anoto tudo na minha agenda, eu pego todo o compromisso que eu tenho na semana, coloco na segunda-feira e vou riscando os compromissos que eu fiz, que eu já realizei, né? As coisas que eu tenho que fazer, os laudos que eu tenho para entregar, né? Os pareceres técnicos para entregar, tudo isso eu coloco na minha listinha, coloco na minha agenda. Deixa eu ver se a agenda está aqui. Eu coloco na minha agenda e isso eu vou tirando durante o dia, durante a semana, né? Então, aqui, ó, a segunda começa assim e a sexta acaba assim, ó. Só uma coisinha, tá vendo? Acabei minhas coisas. Isso é o tipo de coisa que me faz concentrar. Então, você saber, né, o seu temperamento, o seu comportamento, saber qual que é a sua reação diante de uma situação de pressão, de emoção, de, sei lá, de roubo, né? Como é que você reage a uma coisa dessa? Então, você saber isso, você consegue controlar isso. Então, o que me pega muito? O que me atrasa muito? A procrastinação. E aí, assim, a procrastinação, gente, é uma coisa que todo mundo tem, tá? Todo mundo tem um pouquinho de procrastinador, mesmo que seja um pouquinho. E aí, o que acontece? Não tem problema em você procrastinar. O problema é você procrastinar sem data definida, tá? Como assim? Se eu tenho, por exemplo, hoje, eu tenho amanhã para entregar um laudo, por exemplo, né? Se eu tiver essa data, né, por exemplo, eu posso fazer o que eu quiser hoje. Eu posso mexer no telefone, por exemplo. Eu tenho que entregar amanhã às 10 da manhã, por exemplo. Então, eu faço o que eu quiser hoje. Eu não tenho que entregar às 10 da manhã? Tá. Eu entregando até às 10 da manhã, a minha procrastinação, ela tem um tempo definido. Mas vamos supor, por exemplo, que vocês coloquem na cabeça que querem abrir um consultório, né? Quer abrir um consultório e você fala assim: eu quero abrir um consultório. Tá, beleza. E aí, quando? Eu quero abrir um consultório. Se você não coloca data nessa procrastinação, porque isso é uma procrastinação, você não coloca data, você vai ver o seu sonho sendo vivido por outras pessoas. Você vai virar um coadjuvante numa vida que era para ser sua. Entendeu? Você vai ver uma outra pessoa tendo sucesso com consultório farmacêutico, sendo que era para ser você. Então, assim, a procrastinação com a data definida, você vira protagonista da sua vida. A procrastinação sem data, você vira coadjuvante. Então, não tem problema procrastinar. Não é à toa que tem hora que eu tô aqui cheio de coisa para fazer, e aí eu mexo no telefone e falo assim, não, agora eu vou mexer aqui. Aí eu marco 1 hora no relógio, mexo 1 hora, 1 hora e meia, mas eu volto e faço as minhas coisas. Porque eu tenho meu objetivo muito claro na minha cabeça, né? E esse objetivo tá batendo ali na minha porta o tempo inteiro, tá? Deixa eu ver. Adelândia, amanhã eu vou explicar isso direitinho, mas sim, tá? Eu não uso nenhum dos meus cursos na perícia, eu só uso a graduação em farmácia. Óbvio que eu tenho 1 ano e meio, né? 1 ano e meio que eu trabalho com isso já. Por ter 1 ano e meio que eu trabalho com a perícia, eu já fiz vários cursozinhos, né? Curso livre, curso gratuito, vários desses cursos, porque a perícia, ela não te exige que você tenha, como é que fala? Reconhecimento, não. Ela te exige, ela não exige que você tenha especialização, né? Mas ela exige, né? Vamos colocar entre aspas, porque não é realmente uma obrigação, mas, por exemplo, eu peguei um caso, eu sempre conto esse caso, amanhã eu vou contar direitinho como é que funciona, mas eu peguei um caso, por exemplo, que precisava de um farmacêutico com conhecimentos em cosmético, entende? O que eu fiz? Antes de aceitar, eu corri, dei uma estudada e falei assim: não, eu domino isso sim, eu consigo dominar isso sim. Pronto, aceitei o caso, entendeu? Aí, antes de eu fazer o laudo, eu corri e fiz o curso. Então, esses cursos que eu tenho, vários cursozinhos, esse de marketing, por exemplo, nunca utilizei. Liderança, nunca utilizei. Direito do consumidor, nunca utilizei. Entendeu? Suplementação, nunca utilizei. Tudo que eu uso em farmácia normalmente são sobre medicamentos. E sobre medicamentos, a nossa graduação já é para isso, entendeu? Então, assim,
Eu vou explicar amanhã direitinho que tipos de laudo que a gente pega, os laudos que eu já peguei, né? Aí vocês vão entender direitinho, tá? Mas não precisa desses cursos, não. Só graduação já basta. E, obviamente, a sua vontade de aprender o tempo todo, né? Bom, então que bom que vocês estão gostando, né? Já vocês tinham dormido, todo mundo caladinho. Gente, grava aí, tá? Para vocês colocarem lá no printzinho do Instagram, tá? A palavra-chave de hoje. A palavra-chave de hoje é Farmalider, tá? Para vocês não esquecerem. Hashtag Farmalider lá no Instagram. Me marquem, tá? E coloque lá depois o print, tá bom? Ju, então, eu já fiz muito curso mesmo. Gratuito. Eu sou muito do conhecimento, assim. Eu faço um curso por conhecimento, eu não faço para ter certificado. Né? Ainda mais hoje, que eu sou autônoma, eu não preciso comprovar nada. Né? Eu sei que na época de drogaria a gente precisa disso, mas na maioria das vezes, igual, por exemplo, em drogaria, quando eu trabalhava em drogaria, nenhum dono nunca me pediu um certificado de curso de marketing, por exemplo. Por quê? Porque para ele, pouco se lixando, entende? Se eu testo uma coisa e aquilo funciona, aquilo gera um bom lucro para ele, ele não quer saber se eu tenho certificado ou não. Então, assim, eu não vou atrás do certificado. Então, eu faço curso o tempo inteiro. Eu acabei um curso agora, tem uma semana, que foi de produtividade, que eu fiz, um curso gratuito que eu fiz, e que foi, assim, um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida. Foi esse curso de produtividade e gestão de tempo. Então, assim, esse tipo de curso eu faço muito, tá? Então, por exemplo, estou precisando de adquirir conhecimento em cosméticos, por exemplo, né? Eu vou lá, procuro um curso na internet, começo a fazer ele. Se não é uma coisa que me agrada, eu paro, passo para outro curso, isso é um curso gratuito, obviamente, né? Quando eu vejo que tem um curso pago, que me agrada, que eu olho a grade, examino né, quanto que tem de cada aula daquela, que me agrada, eu pago e faço tranquilamente, assim como eu falei com vocês o curso de marketing. Eu fiz um curso de marketing digital que eu paguei quase 6 mil reais nele. E eu falo que foi assim, para o cara me dar uma ideia meio boba na época, né? Eu comprei o curso de marketing digital para fazer a fraternidade. Eu não sabia como que eu colocaria a fraternidade na internet, né? Eu queria muito dar essa aula de suplementação, na época era só suplementação. E aí eu comprei um curso de marketing digital, né? De 6 mil reais. E esse curso, o cara virou para mim e falou assim: velho, começa do começo. Sabe? Obviamente que não foi só isso, né? Mas eu falo assim, que eu paguei isso só para ele falar comigo assim, velho, começa. Sabe? Tipo, vai pro YouTube, vai, chama a galera aí pro YouTube. E foi o que eu fiz, né? Eu comecei a primeira turma da fraternidade, eu cobrei 400 reais, se não me engano, 400, 500 reais na fraternidade, e não tinha nada na fraternidade. Eles entraram sabendo que eu não tinha nada. Eu falei, ó, vocês vão entrar e eu vou gravar junto com vocês. Então, que tem muita aula lá que tem, né, um ano, a fraternidade fez um ano agora em outubro, e as aulas são de um ano atrás mesmo, porque eu estava gravando com o pessoal. Então, assim, eu já fiz muito curso e eu continuo fazendo muito curso. Agora, igual eu falei com vocês no início da aula, em relação à pós-graduação, mestrado, essas coisas, só vale a pena, na minha visão, na minha experiência, vamos dizer assim, só vale a pena se você quiser ir para a área de ensino. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que foi, eu fiquei sabendo nesse domingo agora. Eu soube disso nesse domingo. Tem um padre, né, que ele é como se fosse da minha família mesmo, ele é como se fosse meu tio, né, desde quando eu me entendo por gente, que ele está na minha família, a gente sempre almoça junto, né, todo domingo a gente almoça junto lá na casa da minha mãe. E esse padre, ele é professor, né, ele é professor de 2 faculdades católicas em Belo Horizonte. Tem 30 anos que ele é professor em uma das faculdades. Ele foi o melhor da turma dele na escola, como é que fala? No seminário que ele estudou na França. Então, assim, ele é o melhor na matéria dele há anos, né? À toa que todos os professores que estão na faculdade hoje foram alunos dele, né? Ele dá aula de ética, olha só, ele dá aula de ética e filosofia da religião, se eu não me engano. 30 anos que ele atua nessa faculdade. 30 anos que ele atua nessa faculdade. Quando foi agora, a faculdade chamou ele e falou com ele assim: olha, a gente vai precisar dispensar o senhor,
Porque nós estamos querendo colocar na nossa grade só professores que têm doutorado. E o senhor é só mestre. Todos os professores que têm doutorado hoje formaram com ele, que é mestre. Então, assim, chegou num ponto que só o conhecimento dele não vale, entende? Vai entrar um menino no lugar dele, né? Um menino, um novo de 40 anos, né? Porque ele é mais velho, ele é mais, né? Tem mais idade. Vai entrar um menino no negócio dele que sabe bem menos do que ele, que tem bem menos experiência do que ele, né? Que não é padre, né? Ou seja, não vai ensinar a filosofia da religião tão bem quanto ele, mas tem um doutorado. Entendeu? Então, isso de ter o conhecimento, de ter mestrado, doutorado, eu, por exemplo, não vejo razão. Por quê? Meu sonho é ser autônoma, independente, né? Se eu quero trabalhar, por exemplo, com marketing agora, por exemplo, eu estou analisando uma especialização em marketing, né? Já que eu já me especializei em marketing digital, agora eu estou analisando especializaçãozinha em marketing, mas não sei se vou fazer, não. Então, esse tipo de curso, eu não acho que vale a pena se você quer uma coisa prática. Então, eu, por exemplo, sempre tive esse objetivo. Eu quero ter o meu consultório. Para eu ter o meu consultório, o que eu preciso saber? Aí eu preciso saber atendimento muito mais do que medicamento. Porque se eu não souber atender, a pessoa nem fica comigo no consultório. Então, eu tive que aprender atendimento eficaz, avaliação clínica efetiva, habilidade clínica e, né, a parte de suplemento. Então, depende muito, tá? Depende muito dos cursos. Eu não sei quantos cursos que eu fiz, porque eu faço muito curso gratuito, curso de YouTube. Então, eu não sei dizer ao certo, né? Mas eu faço o que aparece. E o que eu acho legal, entendeu? O que eu acho legal, eu faço. Onde acha essas perícias para realizar? Eu vou explicar isso amanhã, tá? Amanhã ela é sobre perícia. Eu espero que vocês estejam aqui amanhã, porque é o que eu vou falar com vocês amanhã, o que mais me traz renda hoje, que é essa perícia, tá? Amanhã eu explico direitinho. Eu não acho, não, tá? Eu sou nomeada hoje, eu sou encontrada para fazer isso, mas eu vou explicar direitinho como é que funciona, tá? Deixa eu ver. Silvia, não, o farmacêutico ele não pode ser MEI, tá? Tem várias profissões que podem ser MEI e farmacêutico não é uma delas. Por quê? Consultório farmacêutico, ele tem KNAI, né? Você precisa abrir um CNPJ, tem um KNAI específico. Então, você pode ser autônomo, você não precisa ser MEI, tá? Você não pode ser MEI, inclusive. Não pode ser MEI, você pode ser autônomo. No meu caso, eu vou explicar para vocês quinta-feira direitinho, né? Como que eu abri meu consultório sem gastar nada, sem precisar fazer cadastro em lugar nenhum. Porque, assim, hoje a gente precisa fazer muita coisa, né? Tem várias burocracias aí. Tem que pagar CRF, né? Tem que pagar algumas coisas, algumas taxas. E eu fiz isso sem fazer nada, assim. Eu não tinha custo algum no meu consultório, tá? E eu vou explicar para vocês direitinho na quinta-feira como é que eu faço, tá? A Unileia, eu fiz pós em. Isso é uma coisa legal, inclusive. A Unileia, eu fiz a pós em farmácia estética na Unileia, né? E aí você fala assim, Luciana, mas você fez uma pós em farmácia estética online? Pois é, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu estava querendo fazer a pós em farmácia estética e uma amiga minha estava fazendo pós em enfermagem estética. Essa amiga minha, ela fez acho que se não me engano é o melhor instituto que tem de Belo Horizonte, né? Ela fez nesse melhor instituto, assim, pagando caríssimo na pós, e eu não queria pagar isso na época, porque eu estava meio, né, sem dinheiro, eu não quero pagar isso, e ela fazendo a pós, e eu perguntei para ela, eu falei, e aí, como é que tá sendo a pós, tá gostando? Ela falou assim, Luciana, é até legal, né? Só que eu sinto uma necessidade muito grande de fazer cursos por fora. Quando ela acabou a pós dela, ela finalizou a pós, né? Com todo o conhecimento, todas as aulas práticas que tiveram, essas coisas todas, ela falou assim: eu vou fazer um curso de Botox. Aí eu falei, mas você não fez a pós? Ela falou assim: mas a gente tem essa necessidade de fazer os cursos por fora. Aí eu falei, gente, entre eu fazer uma pós, pagar absurdo de caro numa instituição e fazer uma pós online, eu faço a pós online, que é mais barata, né? E faço os cursos por fora. Foi o que eu fiz. Simples. Por quê? Obviamente, você precisa da pós para ter o nome, né? Você não pode aplicar Botox se você não tiver pós em farmácia estética. Então, eu fiz a pós para isso.
Eu fiz a pós para ter o nome, para ter meu diploma. O diploma tá ali bonitinho, guardadinho. Mas, né, eu fui aprender a aplicar Botox, a aplicar lipoenzimática, essas coisas, foi nos cursos por fora, né, que eu teria que fazer se eu fizesse a pós presencial. Então, assim, isso, por exemplo, é uma forma de economizar tempo, dinheiro, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você só quer especializar em lipoenzimática, só quer especializar em preenchimento de Botox. Você faz só o curso de preenchimento de Botox depois, entendeu? Eu fiz preenchimento de Botox, eu fiz microagulhamento, eu fiz várias coisas. Na época eu queria fazer tudo, né? Eu tinha já o consultório, então eu fui fazendo vários cursos assim depois. Mas se quiser, você faz um só, entendeu? Então é uma ótima dica, inclusive, né? Eu fiz na Unilé, eu recomendo, é pós online, é curso online, então assim, é esforço mesmo, é sentar na cadeira e estudar, né? Não tem isso de ser facinho, né? Porque não é mesmo, é pior, porque você não tem ninguém te explicando ali, é só material escrito, só PDF. Tá? Mas se lá tem esse curso de marketing farmacêutico, deem uma olhada, tá? Eu não recomendo muito, não, porque no meu caso, por exemplo, lá na Fraternidade agora, eu vou levar a parte de campanha para lá, né? E a parte de campanha eu vou explicar só um pouquinho aqui hoje, não dá para colocar tudo, mas vocês vão entender mais ou menos como é que funciona. E é o que eu faço em drogarias hoje, né? Que me rende esse valor. Gente, para vocês terem ideia, eu cobro em torno de 5, 8, 10 mil uma mentoria que eu dou para drogaria, entende? Isso sim. E a ideia surgiu do nada, né? Uma pessoa me deu essa ideia para fazer isso. É um negócio que eu chego na farmácia e falo assim, aqui, eu faço isso e isso, eu trabalho com isso e isso, né? Minha consultoria é assim, assim, eu trabalho dessa forma, né? Eu cobro tanto para a farmácia de tanto faturamento, tanto para a farmácia de tanto faturamento, depende, né? Depende muito. Então, assim, eu não sugiro que vocês façam um curso inteiramente de marketing farmacêutico, entende? A não ser que seja bem focado, seja um curso, né, um curso livre, assim, não sei. Mas é uma ideia legal, é uma ideia legal, mas eu vou colocar isso na fraternidade, tá? Lá dentro já tem curso de marketing, né? Já tem coisa de marketing lá dentro, mas não é tão específico assim, agora eu vou colocar. Você precisou de pós-farmácia clínica? Não, Cintia, a gente não precisa de pós-farmácia clínica para a gente ser farmacêutico clínico, tá? Eu descobri isso pelo próprio CRF. O próprio CRF me falou que farmacêutico clínico é aquele farmacêutico que tem habilidade e conhecimento clínico. Então, esse tipo de coisa, né, a gente adquire com o tempo mesmo, né? Eu não precisei fazer pós para nada para ter o meu consultório, tá? Não precisa disso, não precisa de pós para isso. Bom, depende do CRF, tá? Depende. Aqui em Minas não precisa. E assim, tem várias coisas que a gente precisa analisar também. Por exemplo, aqui em Minas não precisa, certo? Só que a gente tem que analisar o que eles pedem, por quê? Para perícia, por exemplo, aqui fala que precisa de curso para ser um perito. E não precisa. Eu faço o cadastro no TJ, o CRF não tem que saber nada do que eu faço, porque o CRF não regulariza, não regulamenta isso mesmo, entendeu? Agora, obviamente, com o consultório regulamentado é diferente, mas você pode olhar isso no seu CRF, tá? Por exemplo, se você tem habilidade e conhecimento, você já chega, né, já consegue ter um atendimento legal, uma avaliação clínica legal, então você não precisa de pós, entendeu? E isso vai muito mais de você do que do próprio CRF, que ele custa ir lá te visitar, viu? Então, só uma dica aí. Já tive farmácia comercial, né? Inclusive, eu falo que eu sou o tipo que eu sempre procuro ver o copo meio cheio das coisas, né? Eu sou muito otimista com as coisas. E aí eu vou contar direitinho na quinta-feira, porque eu vou emendar com o consultório, para vocês entenderem. Mas eu tive essa farmácia durante 7 meses, mais ou menos, né? Foi uma rascadinha que eu entrei, mas serviu de muita coisa. Eu consegui testar muita coisa de marketing, eu consegui testar muita coisa de liderança, principalmente. Eu consegui testar muita coisa de consultório, porque eu ia montar o consultório dentro da farmácia. Então a galera, assim, o pessoal começou a querer muito que eu atendesse eles. Então, assim, eu consegui tirar muito disso, tá? Foi uma experiência boa. Bruno, não precisa. Quer dizer, né? Gente, eles falam que precisa. Mas pensa comigo, vocês acabaram de formar em farmácia. Vocês são especialistas em medicamentos. Como que uma pessoa que é especialista em medicamento precisa de uma pós para prescrever MIP? Entendeu? Que é isento de prescrição. É ignorância. Então, assim, é o tipo de coisa que, né? Você pode fazer a sua vida inteira. Você pode fazer que o CRF talvez não vai nem te pegar por causa disso. E se o CRF te pegar por causa disso, você explica para eles.
Fala, não, eu tenho muito conhecimento do que eu estou fazendo e o MIP é isento de prescrição, então não tem porquê eu ter uma pós para prescrever uma coisa que é isenta de prescrição, entendeu? Então, assim, é questão da gente colocar as nossas prioridades primeiro nisso aí, né? É questão da gente colocar o nosso ponto aí, né? Você quer colocar o consultório, você quer formar o consultório, então você precisa ver o que você precisa para isso. Às vezes você não precisa da pós, você precisa de várias outras coisas, mas você não precisa da pós, entendeu? Na Bahia, né, igual você falou, pelo menos aqui na Bahia, pode ser, né, que seja assim, diferente, que você que seja obrigatória essa pós, mas às vezes não. Às vezes o CRF só fala assim: para o farmacêutico prescrever, precisa ter especialização em farmácia clínica. A especialização, às vezes, é o seu próprio conhecimento. Entende? Igual eu falei, o próprio CRF me falou que eu precisava ter conhecimento e habilidade, não necessariamente ter uma pós nisso, tá? Bom, então vamos, né, gente? Já deu uma hora aqui, é rapidinho que eu vou falar para vocês aqui. Bom, a parte de liderança, vocês já entenderam que vocês precisam começar agora, né? Vocês precisam para ontem. Quem não exerce esse tipo de liderança, amanhã, né, já vão começar diferente, já vão chegar diferente. Mulheres que quiserem mudar o visual aí, normalmente isso é muito bem visto, tá? O visual nosso é uma coisa que chama muita atenção, inclusive no marketing. É o seu marketing pessoal, é você saber o que dá certo com você. Eu, por exemplo, vocês sempre vão me ver aqui de blusa preta, né? Porque a blusa preta é neutro, vocês não estão olhando para mais nada a não ser para mim falando com vocês. Óbvio, tem um quarto das minhas filhas aqui, né? Mas nada mais que chame a atenção de vocês a não ser o que eu estou falando com vocês. Então, o visual é muito importante. Então, cheguem, né, na farmácia de um jeito diferente, né? Falem de forma diferente. Obviamente que vocês não vão falar de forma grosseira, né? Vocês sabem disso, não preciso explicar esse tipo de coisa, né? Mas vocês vão falar de uma forma que coloque sim uma autoridade na sua fala, né? O balconista que tem mania, sei lá, de intrometer em alguma coisa, numa prescrição, não chamar atenção nunca dele na frente do cliente. Ele pode falar a maior besteira que for, nunca chame atenção na frente do cliente, tá? Luciana, mas tem gerente na minha farmácia para isso. Não. Você é o farmacêutico. Então, tudo o que é relacionado a medicamentos é com você. O balconista fez uma indicação errada. A não ser que seja uma coisa muito errada, você intrometa, né? E dá uma dicasinha para ele, fala que não é assim que funciona e tal. Mas dê tente não fazer isso na frente do cliente. Quando o cliente sair, você chame ele e fala: olha, fulano, a gente é muito amigo, a gente conversa bastante, mas tem uma coisa que eu não gosto, que é quando você fala no meio da minha prescrição, no meio do meu atendimento, né? Eu não gosto disso. Eu sei que você tem muita experiência, eu sei que você é muito bom no que você faz, e eu admiro muito você, inclusive eu sigo muito o que você fala, mas quando eu estiver atendendo, não dê palpite, não fale no meio do meu atendimento, porque isso tira a minha credibilidade, isso diminui a minha autoridade. Gente, é a mesma coisa de um pai gritar com o filho e vem um avô e a avó e tira a nossa autoridade, né? E fala, não, ele não fez isso não, tal, e pega o menino e não deixa a gente brigar com ele. É a mesma coisa. Isso tira a autoridade da pessoa. Então, converse com o balconista, porque ele fazendo isso, já são duas coisas, né? Já são duas coisas. É ele que vai te respeitar mais e o cliente também vai te respeitar mais, porque o cliente vai estar ali, ele vai estar do lado e você não vai falar algo que o próprio cliente vai se sentir lesado por aquilo, entende? É como se fosse justamente esse exemplo, né, do tirar, desautorizar os pais, né? É justamente isso. O farmacêutico, ele está ali justamente para passar essa confiança para o cliente. E aí vem um balconista e quebra isso, entende? A gente tem que parar com essa mania. Então, chama o balconista no canto, fala com ele, olha, eu não gosto disso, eu não quero que você faça isso mais, não quero que você faça isso mais, não você podia diminuir, você podia falar, não, eu não quero que você fale mais no meio das minhas prescrições, né, porque como eu sou farmacêutica, eu que sou especialista em medicamentos, eu sei que você sabe muito de medicamentos, mas eu sei a indicação que eu estou fazendo, tá? Quando eu te chamar, quando eu te perguntar alguma coisa, eu quero muito que você me ajude, porque eu preciso da sua ajuda, mas quando eu estiver atendendo, eu não gosto que entre no meio da minha prescrição. Pronto, isso já é o primeiro ponto, primeiro desafio de vocês
para vocês mudarem essa questão da autoridade. Por que esse desafio? Porque é realmente um desafio. É muito difícil você mudar de um dia para o outro. Então, você não vai conseguir, nem você mudar de um dia para o outro, nem o balconista vai conseguir mudar de um dia para o outro. Entende? Então, vocês vão precisar disso, trabalhar isso durante a semana, e conversando com ele, e dando uns toques para ele. Se ele fizer isso durante a semana, você dá uma olhada para ele assim, tipo, olha, eu te pedi, né? Que é olhadinha de lado. Então, esse tipo de coisa é um desafio mesmo, e a gente vai viver isso pro resto da vida, tá? Só entendam, só aprendam, né? Que vocês são os especialistas em medicamentos, então vocês precisam colocar isso em prática, tá? Agora, vamos para a técnica que eu uso em farmácia. Gente, sério, é um tipo de coisa que, sei lá, 10% das empresas fazem isso hoje, 10% faz, e todas que fazem têm aumento em faturamento, tá? As farmácias, normalmente eu faço a mentoria, elas fazem no primeiro mês, depois não faz mais, né? Faz no primeiro mês que eu tô lá no pé, né? Então, é o seguinte, nós temos hoje um negócio, hoje não, né? Sempre existiu isso, que é um negócio que chama pós-venda. A pós-venda, ela é um negócio muito negligenciado, porque a gente tem a impressão que a gente não precisa mais conquistar um cliente que virou cliente, né? Um cliente que já comprou. A gente tem essa ideia de que a gente não precisa disso. E em farmácia, isso é muito complicado. Por quê? Nós trabalhamos no estabelecimento de saúde, sim, beleza. A gente promove saúde, sim. Só que, ao mesmo tempo, é um estabelecimento de saúde que precisa das vendas para se movimentar. Ele precisa de venda, sim. A gente precisa ser vendedor, sim. Então, o pós-venda, ele é extremamente importante, principalmente para a gente conseguir encaixar com aquele atendimento que eu ensinei para vocês fazerem, né? Faz a prescrição lá bonitinha para a pessoa, delivery, qualquer coisa que for. Óbvio que você vai pegar os dados daquela pessoa, pelo menos nome e telefone tem que pegar. E por que isso? Vocês vão pegar depois de 2 dias que vocês liberaram aquela prescrição para aquela pessoa, você vai ligar para essa pessoa. Ligar, sim, não é mandar mensagenzinha de WhatsApp, não. É ligar. Falar, oi, dona Joana, tudo bem com a senhora? Né? Aqui é o fulano da drogaria tal. A senhora teve aqui há uns 2 dias, eu queria saber como é que a senhora está. A senhora melhorou com o medicamento que a senhora levou? Né? Isso é o pós-venda, tá? É você ligar para o seu cliente, que aí agora já virou um paciente. Então, isso foi uma coisa que eu implantei na drogaria que eu trabalhei, né? Foi a penúltima drogaria que eu trabalhei. Eu implantei na drogaria. No primeiro mês, eu aumentei 20% do faturamento dela. No segundo mês, a gente ficou no mesmo faturamento ali, mas a quantidade de clientes fidelizados foi muito maior. Então, essa é uma técnica que ela precisa ser feita todos os dias, tá? Então, quem é dono de farmácia pode, por exemplo, pegar uma pessoa só para isso. Eu aconselho que seja você mesmo, tá? Eu aconselho que, porque quando a gente delega para uma pessoa, a pessoa normalmente faz um negócio mal feito, faz com má vontade. Então, assim, eu sempre fiz como se a drogaria fosse minha. Então, eu ligava, perguntava para dona fulana como é que ela estava, né? Eu lembrava das coisas que eu tinha conversado com ela. Se ela falou que o papagaio dela caiu da gaiola e machucou, eu perguntava como é que estava o papagaio. É uma ligaçãozinha rápida, só para você perguntar como é que tá. A pessoa vai falar assim, meu filho, não, eu tô melhorando, não sei o quê. Aí você pergunta, precisa de mais alguma coisa? Se a senhora precisar, é só ligar aqui e falar comigo, tá bom? Eu estou aqui à disposição da senhora. Pronto. Não oferece nada, não fala que está com promoção, não fala de nada disso. Por quê? Esse tipo de coisa a gente não fala por telefone, a gente não manda em WhatsApp, tá? As promoções, elas não podem estar em rede social. E as pessoas não sabem disso. Todo mundo coloca promoção em rede social. Mas vocês podem perceber que normalmente drogarias que são grandes, né? Drogarias que são grandes redes, normalmente o post do feed tem orientações, tem dicas, né? Por exemplo, eu sempre vendi muito suplemento. Então eu ia na rede social da farmácia, né, colocava lá a imagem do ômega 3, por exemplo, e explicava o que o ômega 3 fazia. E pronto. Aí a pessoa falava assim, eu quero, me manda um, eu quero isso, me dá um desse. Aí a pessoa pede, beleza, mas você ofertar isso é errado. Então, é errado assim, gente, é errado, né, esteticamente falando, sei lá, no marketing isso é errado. Então, ligue para a pessoa, né, isso é um pós-venda. Então, o que vocês vão fazer? Qual é o principal desafio, né, para vocês realizarem isso? Se vocês quiserem, gente, vocês podem
realizar esses desafios por semana, tá? Eu dei um desafio para vocês cumprirem ontem, né? Que vocês podem cumprir esse desafio durante essa semana. Na semana que vem, vocês testam esse outro desafio aqui, tá? Por quê? Porque vocês vão precisar conversar com o dono, né? E falar com ele, eu quero testar isso. Isso é uma coisa que 10% das empresas hoje no mundo fazem, porque não faz, além de fazer, além de não fazer, quem faz não faz bem feito, né? Porque normalmente colocam uma outra pessoa para fazer que não é o dono, né? Ou que não é uma pessoa que tem a visão de empreendedor. Então, a pessoa faz mais ou menos, a pessoa fala, né, não leva muito a sério. Então, o pós-venda, ele é extremamente sério, porque você está conversando ali com a pessoa ela vai ter aquele gatilho de, nossa, ela se preocupa comigo, sabe? Então, ficou aquele negócio assim, a drogaria virou uma segunda casa para aquela pessoa. Então, qual que é o desafio de vocês, né? Amanhã vocês vão chegar, ou se vocês decidirem fazer isso na segunda-feira, conversa com o dono, fala, olha, eu estou fazendo um curso, né, de marketing, eu estou fazendo eu estou melhorando os meus conhecimentos em marketing, e uma das coisas que eu vi que já foram testadas em drogarias, que funcionam, mas que quase ninguém faz, é a pós-venda. E a pós-venda é só pegar o telefone e ligar para os clientes. Aí, se o dono precisa perguntar o que você precisa, você vai falar do telefone, obviamente, e da lista de clientes que comprou. Toda farmácia tem aquela lista de contatos. Se não tem, vocês vão começar a pegar agora, tá? No próprio sistema. Nome e telefone no mínimo. Se quiser pegar a data de nascimento, também é ótimo para vocês mandarem mensagem no dia do nascimento, no dia do aniversário. A pessoa fica doida, tá? E a mensagenzinha bonitinha mesmo, né? Mas que não tenha nada, né? Nenhuma promoção, nada assim. Então, isso é extremamente importante, tá? Uma coisa também que eu fiz que ajudou muito foi anotar o mês de nascimento, pelo menos, né? O mês de nascimento que a pessoa tem, por quê? Quando você tem um mês, você pode mandar no início do mês, por exemplo, olha, aos aniversariantes do mês de maio, nós temos promoção de não sei o quê, tem tantos por cento de desconto em tal sessão, tem tantos por cento de desconto em tais medicamentos, entenderam? Então, tudo isso é você segmentar os seus clientes e conseguir ter uma proximidade com eles. Gente, isso gera uma conexão absurda. Imagina vocês irem na farmácia, comprar um medicamento para uma dor na coluna, por exemplo, e aí 2 dias depois o farmacêutico te liga, perguntando como é que você tá, você melhorou, quem é que faz isso? Mãe, pai que faz isso, entende? Então isso gera uma conexão absurda com o cliente. Isso melhora o faturamento, porque a pessoa acaba pedindo alguma coisa, comprando alguma coisa. Se ela não comprar com você na hora, que não é o seu objetivo, você não está querendo vender nada, você só vai ligar para perguntar como que a pessoa está. Ela vai ligar depois para pedir alguma coisa, porque ela vai ficar com esse sentimento de reciprocidade. Se você ajuda ela quer ser ajudada. Por quê? Você pode ajudar ela o tanto que for na hora da consulta, pode ajudar o tanto que for na hora do atendimento. Ela sempre vai ter o pensamento de que você ajudou porque você quis vender. Então, quando você faz um pós-venda, a pessoa fala assim, mas ela não me vendeu nada, então ela me ligou realmente porque ela preocupa comigo, entendeu? Então, por isso que esse desafio é o que faz melhorar o faturamento de drogaria em 20% ou até mais, depende de quanto você fizer isso aí, tá? O bairro, quanto mais humilde for o bairro, mais a galera gosta, e eu testei isso também, tá? Esse tipo de coisa é o tipo que a gente testa em drogarias, né? A gente pode sugerir que se faça isso sem que tenha prejuízo ou, né, ou custos, né? Por quê? Vai ter o custo, obviamente, da ligação de telefone? Vai, mas já gasta mesmo com outras coisas? Isso é o menos, é o menor dos problemas, né? Então, sugira isso, né? Coloque isso para ser feito na drogaria, mas antes de você colocar isso, coloque no papel. Coloque no papel, se você, por exemplo, faça um teste, né? Coloque no papel que você vai ligar em torno de umas 20 pessoas por dia, né? Para conversar, perguntar. Tente pegar esses cadastros, né? No próprio sistema da farmácia. Ligou para 20 pessoas, viu que sobrou tempo, né? Tipo assim, vamos supor que você se reservou aí 1, 2 horas do seu dia para fazer isso. Sobrou tempo, então faça uma lista maior, coloque uma meta maior, fala que você quer fazer 40 clientes por dia. Então você vai ligar para 40 pessoas por dia e perguntar como é que tá. O que vocês podem fazer amanhã, por exemplo, se vocês já tiverem essa liberdade de fazer esse tipo de coisa? Pode pegar cliente semana passada.
Pode começar com os da semana passada, começa com 7 dias atrás, pergunta, lembra de alguma cliente que vocês atenderam, de algum cliente que vocês atenderam que ficou na cabeça de vocês. Seu João veio aqui quinta-feira passada com dor no joelho. Fulano de tal veio aqui tal dia com a unha encravada, né? Esse tipo de coisa é que chama a atenção, tá, gente? Vocês podem perceber que eu fico extremamente empolgada quando eu falo disso, né? É porque eu realmente gosto muito disso e eu sei que ninguém faz. A maioria das consultorias que eu faço em farmácia, quase todas as consultorias que eu faço, o primeiro mês e o segundo mês normalmente são absurdos de faturamento. Melhora muito a questão de faturamento, melhora a questão de venda, questão de atendimento das pessoas, melhora demais. Só que começa a decair depois. Aí a pessoa vem me procura de novo. Eu acho ruim por isso? Não. Eu estou sendo paga para isso, né? Como dizem, pagando bem que mal tem. Só que eu fico extremamente chateada. Eu sempre falei que quando eu montasse minha drogaria, porque eu ainda quero ter a minha drogaria, só não vou montar agora porque, né, eu sei que exige um tempo absurdo da gente e eu quero ficar com as minhas filhas. Quando elas crescerem, eu monto a minha. E eu sempre falei assim, gente, esse povo tem sorte. Porque se eu monto a minha drogaria aqui, eu ia arregaçar esse povo. Porque realmente eu ia arrebentar eles no marketing. Porque eles não fazem pós-venda e a pós-venda vende pra caramba. Tá? A pós-venda é o que mais traz retorno financeiro. Então, isso é um teste para vocês, é um desafio para vocês implantarem, tá? Isso sim, gente, tem que perder a vergonha mesmo, sabe? Se você tem muita vergonha, muito tímido, comece ligando para os clientes que você tem mais intimidade, né? Comece ligando para eles. Gente, não, vocês vão ouvir sempre, tá? Gente arrogante, vocês vão ouvir sempre. Vocês têm que pensar no seguinte: a pessoa é arrogante, tem o eu no meio, igual a gente viu ontem, tem o eu no meio, a pessoa é arrogante, tem o eu no meio? Não. Então, não é culpa sua, entende? Não é para você aquilo, ela está refletindo o que ela é. Então, você pode fazer isso. E por que isso seria uma coisa boa para farmacêutico? Luciana, é mais um serviço. É mais um serviço. Mas pensem comigo. Se você está num local e esse local melhora em questão de faturamento e você ajuda a crescer isso, você é um dos principais responsáveis por isso, obviamente que isso vai respingar em você. Então, você pode, por exemplo, no primeiro mês, comprovar para o dono: olha, eu aumentei em 15% o faturamento fazendo tais coisas, né? Eu mereço um aumento por isso. O senhor não acha, não, que eu mereço um aumento por isso? Eu mereço receber uma comissão por isso daí. Já que a gente não tem como a gente calcular, né, quantos clientes que voltaram por minha causa, como eu estou fazendo isso, eu acho que eu mereço uma comissãozinha, assim, um valor, uma retribuição, uma contribuição, qualquer coisa que seja que vocês imaginarem aí, né? Mas que o dono te pague por isso, né? Depois vocês vão entrar com a consulta direitinho, cobrando também. Eu vou explicar quinta-feira como é que faz isso também, tá? Então, assim, são várias coisas que a gente pode colocar, que a gente pode entregar, né? E óbvio, gente, tendo tempo para fazer isso, tá? Luciana, eu fico o dia inteiro mandando documento para a CNPC. Então, tem um negócio errado aí, né? Faça uma agenda e coloque horário para isso, né? Eu vou reservar 1 hora ou 2 horas para fazer pós-venda e vou reservar 3 horas para enviar as receitas para a CNPC, entende? Porque quando a gente coloca tempo nas coisas, a gente faz rápido. E assim, gente, uma outra coisa, né? Eu era ter falado isso ontem no atendimento e eu esqueci. A gente tem mania de mexer no computador, de estar mexendo no computador, mandando arquivo, essas coisas todas, e a hora que o cliente chega, a gente simplesmente está olhando para o computador, e aí o cliente chega e a gente fala assim: boa noite, fulano, como é que tá? Tudo bem? E o que o senhor deseja? Nem olha para o cliente. Esse tipo de atitude a gente não pode ter mais, tá? Você é o farmacêutico, você é o responsável técnico ali, tudo que tem relação a medicamento é você, então você tem que dar atenção completa para o seu paciente. Luciana, eu estou cheia de receita para colocar no SNPC. Tá errado. Você tem que ter um tempo para isso, tem que ter rotina para isso, e você tem que ter o seu horário para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, você pode, por exemplo, colocar para o dono, né, que você vai ficar 1 hora dentro de um escritório, do próprio consultório, enviando as receitas, colocando as receitas lá, porque aí ninguém te atrapalha. 1 hora é tempo suficiente, né, para algumas drogarias, óbvio. E aí, depois de tudo isso, vai ficar no balcão, entende? Você pode sugerir esse tipo de coisa, porque ninguém te atrapalha, você não precisa ficar corrigindo receita, ninguém te atrapalha, e você consegue depois dedicar um tempo exclusivo ao atendimento, entendeu? Então, nunca mais ignorem um paciente olhando para o computador. Você pode estar fazendo a coisa mais importante do mundo, não ignora o cliente. Independente se tem balconista livre
Se tem 5 balconistas livres e entra um cliente, você é farmacêutico, pare de mexer no que você está mexendo, olhe para a pessoa, dá bom dia, boa tarde, boa noite, né? Se apresente, sei lá, ou pergunte o que está precisando, né? Se precisa de alguma ajuda, qual que ele está precisando ali agora, né? E aí, se ele for para um balconista, beleza, você volta a fazer suas coisas. Mas se ele não for, se ele for até você, você atende ele, óbvio, da melhor forma possível, tá? Ui! Falei muito, de novo. Silvia, então, quando eu comecei no consultório, né, eu comecei com a suplementação. Só que eu comecei com a suplementação no que mais chama atenção, que é emagrecimento, né? E aí, dentro do emagrecimento, eu comecei a fazer algumas massagens, por exemplo, né? Eu comecei a adaptar, né? Eu comecei a estudar, por exemplo, a massagem modeladora, drenagem linfática. Eu fazia muito drenagem linfática, tá? Mas assim, era mais questão de prescrição mesmo. A minha consulta começou com R$ 90 e quando eu fechei o consultório era 280. Então, assim, quando eu comecei, era só consulta mesmo. Eu fazia, o máximo que eu fazia era olhar a pulsação da pessoa com o meu estetoscópio. Mas eu perguntava para ela várias coisas, óbvio, né? A ficha de anamnese enorme, uma ficha de anamnese com 40, 50 perguntas. Eu perguntava até a hora que ela mais fazia xixi, né, para saber quais os nutrientes estavam faltando ali, tá? Então, eu agregava muito com esse tipo de coisa, mas meu faturamento principal sempre foi prescrição, tá? Sempre foram as minhas consultas. Eu comecei assim e eu já começava a estudar o marketing digital, coloquei marketing digital no meio e já estourei, né? Tipo, foi assim, tá? Eu não coloquei muita coisa também, não. Ah, eu vou mandar sim. Eu vou mandar o modelo sim, tá? Eu esqueci de mandar ontem, né? Eu vou mandar sim. Vou mandar o desafio de ontem e de hoje, tá? Para vocês verem como é que é. Lá, gente, tá digitalizado, obviamente, né? Mas hoje, por exemplo, já teve algumas farmacêuticas que já me mandaram no Instagram que fizeram a prescrição, tá? E é muito interessante isso, é muito interessante mesmo. Adotem, porque faz muita diferença, tá? Pois é, Dani, isso do pós-venda é uma coisa sensacional, tá? Não só, né? Você fez só com o pessoal que atende, né, que comprou antibiótico, pode fazer com todos. A pessoa comprou dipirona, sabe? Liga para ela e pergunta. A pessoa foi lá comprar uma S. Óbvio, gente, que assim, né? Você não vai ligar para quem comprou o Viagra, né? Mas assim, pergunte, por exemplo, o seu João foi lá comprar o AS, por exemplo, e ele falou que reclamou de alguma coisa. Ele falou que tá com uma dor na coluna, por exemplo, mas não levou nada, levou só o AS, porque é o remedinho dele de tomar todo dia. Liga para ele e pergunta se ele morou. Liga para ele para perguntar como é que tá a coluna e não oferece nada. Tentem não oferecer nada, tá? Eu sei que é complicado a gente falar isso, né? Mas ofereçam só ajuda, tá? O que o senhor precisar, pode me ligar aqui que eu atendo o senhor. Pronto, acabou, entendeu? Então, esse tipo de coisa faz muita diferença, sim, tá? Marketing digital é tudo o que é em relação a marketing, né? Eu já tinha algumas noções de marketing, panfletos, campanhas, essas coisas, e o marketing digital nada mais é do que eu passar isso para o digital. Então, hoje, né, nós que vivemos aí na pandemia, nós percebemos o quanto que as redes sociais ficaram importantes. E eu já estava nas redes sociais nessa época. Então, a época da pandemia foi a época que eu mais ganhei dinheiro na vida, assim. Foi a época que eu mais vendi serviço, foi a época que eu mais fiz as coisas, fiz consultas, né? Fiz parecer técnico. A época da perícia foi a que eu mais ganhei dinheiro. Então, o que me proporcionou isso foi justamente o marketing digital, entendeu? Aí, tá vendo, Sabrina? Ótimo. É ótimo. Gente, é um negócio que faz muita diferença. Igual eu falei com vocês. No início, parece que é muita coisa, tá? Mas vai chegar um tempo que vocês vão fazer isso muito rápido. Vai chegar um tempo que vocês vão escrever muito rápido. Só não escreve igual médico, pelo amor de Deus, né? Para ninguém entender. Escreve, faz direitinho, faz a receita direitinho. Por isso que eu falo com vocês para deixar pronto. Deixa lá com carimbo. Se vocês tiverem confiança no pessoal de vocês, deixa o carimbo da drogaria e já o seu carimbo batido. É só você assinar depois. Deixa o negócio já meio que andado, né? Meio caminho andado.
para vocês conseguirem agilidade nisso, tá? Parece que é muita coisa, mas não é, tá? Uma outra coisa, né? O que a gente pode fazer. Ah, é o Leuber, meu aluno. Ah, que legal. Drogaria Cuida Mais. Nunca tinha visto Drogaria Cuida Mais por aqui, não, hein? Aí, gente, tá vendo? Tem um aluno meu aqui, ó. O Leuber tá aqui. Amanhã vai vir um monte de aluno, né? Que amanhã é aula de perícia. Amanhã tem um monte de gente aqui. A parte de marketing também, que é muito legal, a gente começa a trabalhar, né? Isso eu não vou dar ênfase aqui hoje, senão vai ficar muita coisa para vocês pensarem, mas é uma coisa de analisar, né? Inclusive, eu falei com vocês, é o que eu vou colocar na drogaria. Quando eu faço marketing de drogaria, eu faço a parte disso, por exemplo, eu analiso 99% das drogarias que eu cheguei não fazem pós-venda, tá? Acho que teve uma foi duas, que eu peguei, que faziam assim, de ligar, né, de vez em quando, mas não eram pós-venda eficaz mesmo. E uma coisa que eu achei super interessante e que eu comecei a fazer, e eu percebi nas drogarias que isso faz muita diferença, são as campanhas, tá? A própria campanha de marketing mesmo. E como usar essas campanhas, né? A gente precisa pegar as datas, né? Então, por exemplo, na minha drogaria, por exemplo, eu fazia campanha a cada 15 dias. Por que a cada 15 dias? As campanhas, para elas funcionarem da forma correta, o cliente, gente, ele precisa entrar na farmácia e ver que sempre tem algo novo. Ah, Luciana, quer dizer que eu preciso mudar o meu layout a cada 15 dias? Sim, precisa. Se você quiser vender mais e fidelizar mais clientes, você precisa mexer no seu layout, nem que seja um pouquinho, nem que seja uma decoraçãozinha que você muda, tá? Tem que fazer a cada 15 dias. As campanhas podem ser feitas a cada 15 dias. O que é uma campanha? Resumindo, você vai anotar alguma coisa, você vai pensar aí, por exemplo, agora está na época de que faz chuva e faz sol. Isso para quem tem rinite, né? Eu falo por experiência própria, isso para quem tem rinite é terrível. Então, o que pode aliviar isso? Né? Os antialérgicos, obviamente, mais umidificador, né? Algumas essências, alguns óleos essenciais, esse tipo de coisa. Então, o que você faz? Você vai bolar uma campanha, né? Eu estou resumindo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vocês né, tem que trabalhar isso melhor, tá? Vocês vão pensar numa campanha, por exemplo, por época do ano. Então, agora, por exemplo, que é o verão, aqui chove muito e ao mesmo tempo fica muito quente, né? Então, sobe essa umidade, fica ruim pra gente. Então, o que posso colocar na frente lá no layout que venda mais? Essas coisas que eu falei, né? O umidificador, não, o vaporizador, óleos essenciais, antialérgico, qualquer coisa desse tipo. E pomada, por exemplo, pomadinha para picada de inseto, que tem muito pernilongo. Então, essas coisas, a campanha, ela é para você entenderem que época que a gente vai entrar, né? Entender a época que a gente vai entrar, para você começar a vender o que as pessoas vão procurar, sem saber. Vamos supor que a pessoa passe na porta da farmácia e vê que tem uma pomadinha para picada de inseto. Na hora ela vai falar assim: eu tenho minha filha, ela vive reclamando de picadinha de pernilongo, vou levar essa pomada. Entenderam? Então a campanha ela é para você antecipar o que o cliente quer comprar. E essa campanha, ela pode ser feita, igual eu falei com vocês, a cada 15 dias, ou no máximo uma vez por mês. Tem que ter pelo menos uma vez por mês. O que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar a data das cores, né? Então, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, se não me engano, janeiro é roxo, fevereiro, janeiro é roxo, laranja, um negócio assim. Vocês podem usar essas cores para vocês conscientizarem as pessoas em relação a alguma coisa, né? E sempre deixar a drogaria um pouco diferente. Faz aqueles lacinhos, né? Igual a gente sempre vê no outubro rosa, novembro azul, né? Faça de todos os meses. Coloque um lacinho na roupa dos seus colaboradores, no seu jaleco, né? Explique para eles assim, um pouquinho, bem por alto, o que significa aquilo, só para quando alguém perguntar, eles falarem. Então, assim, isso é muito importante, tá? Essas campanhas são justamente para você antecipar o que vai ser de compra. Você consegue tanto antecipar nas compras, né? Ou seja, virar e falar: olha, tal época sai muito Cimegripe. Então você já vai ligar e falar assim: eu quero 40 caixas com Cimegripe, né? Não vai faltar de jeito nenhum. Então é assim que você consegue fazer uma campanha, tá? De início, gente, vocês não vão conseguir fazer de forma rápida. Eu fazia campanha com 5 minutos, eu faço campanha, né? Com 5 minutos. Quando
eu consigo mexer na drogaria e eu conheço a drogaria. E conheço o local, né? Eu consigo fazer uma campanha hoje com 5 minutos. Eu utilizo aquela ferramenta 5W2H. Só vocês pesquisarem no Google, vocês vão entender. Vocês vão colocar todos os dados ali dentro. Para toda ação que vocês forem fazer, vocês precisam colocar essa ferramenta, tá? Então, por exemplo, vamos fazer a campanha. Tá, a campanha de quê? A campanha é do Mesa Diabetes, por exemplo. Fazer o Mesa Diabetes, né? Vai fazer. Aqui vai ter campanha. Ah, vai ter teste de glicemia gratuito, vai ter a tenda com aferição de pressão, com o papelzinho. Então, o que você precisa providenciar? A maquininha, as fitas, né? O negócio, as fichinhas. Isso, gente, traz sim lucro para a farmácia, tá? Ainda mais se você fizer a cada 15 dias. Traz sim muita gente, fideliza muita gente. Isso é muito interessante, tá? Essa é uma outra ideia que eu tenho para vocês em relação a marketing, né? Que faz muita diferença também, tá? E se bem aplicada, meu filho, isso faz uma diferença, isso faz um aumento no faturamento que as pessoas não conseguem nem acreditar, tá? Que isso acontece. Você levou a ideia para gerente sobre o quê? Sobre a prescrição, Sabrina? Sobre a prescrição ou sobre o marketing? Não, Silvia. Não, eu usava o e-farmacêutico, mas era mais para controle de pacientes, mesmo para eu gravar prontuário, essas coisas assim. Mas eu fazia a própria. Eu vou explicar na quinta-feira direitinho, gente, porque senão fica muita coisa para um dia só, tá? Mas o próprio lugar que eu coloquei meu consultório já tinha um prontuário. Então eu fazia ali o prontuário, colocava minha ficha de anamnese, obviamente, pegava minha ficha de anamnese, anexava ali e já tinha um prontuário físico escrito, né? E aí depois eu passava para esse farmacêutico só para eu ficar mais antenada, né? Com o que é que o meu paciente tinha, a evolução dele, essas coisas, tá? É e-farmacêutico o nome. Sem problema, Adelange, problema não, tá? Pode perguntar. Pois é, complicado isso. Mas é legal que a gente. Mas assim, se a gente tem um adesivo e você consegue fazer com esse adesivo, ótimo. Mas se você não consegue, né? Tem que fazer o que consegue fazer. Então tente colocar aí, né? De alguma forma, vai fazendo as prescrições devagarzinho para não achar muito ruim. Depois você pega o jeito. Então, Leuber, eu já fiz caixa de som na porta, mas eu não gosto muito, tá? Eu não gosto muito, principalmente com essas músicas que tocam na. Porque assim, depende do seu público, tá? A minha drogaria, ela ficava num bairro nobre de Belo Horizonte. Então, não era qualquer coisa que tinha que tocar, entende? Não era qualquer coisinha que tinha que tocar. Você tinha que colocar uma rádio mais específica, que tocasse um pop mais, né, mais RB, uma coisa assim, entendeu? Um soul music, um negócio assim. Se a drogaria sua, por exemplo, num bairro humilde, né, um bairro mais pobre, perto de favela ou dentro de favela, depende, e tem, por exemplo, muito jovem, a caixa de som pode chamar atenção. Mas eu acho que é muito, assim, eu acho que é legal você ter umas caixazinhas dentro da drogaria, né, colocar um home theater, alguma coisa assim, para você espalhar o som na drogaria e ligar esse som ambiente, né? Ligar esse som ao nível ambiente, colocar uma musiquinha mais legal de ser ouvida, mas que ao mesmo tempo não tire a atenção do seu cliente, entendeu? Porque a gente coloca música, por exemplo, sei lá, né? Pode colocar sertanejo, por exemplo. Igual você falou, povão, é povão. Então, você pode colocar sertanejos, por exemplo, né, que estão na moda. Coloca uma rádio, tipo uma rádio mais, né, que é mais conhecida por ser mais atual, uma coisa assim, né? Mas não deixa, não coloca muito na porta, não. Deixa mais dentro da farmácia, entendeu? Para a pessoa ter a sensação que ela está ouvindo porque ela está na farmácia, não porque ela está passando, entende? Siete, sim, vão ficar gravados até segunda-feira, tá? Na segunda-feira eu tiro eles, porque aí vai ficar exclusivo para quem é da fraternidade, viu? Olha, eu gostava do farmacêutico, tá? Eu gostava, sim. É porque não tem nenhum outro. Não tinha nenhum outro que era tão legal na época.
Então eu gostava, assim, eles me lembravam o que eu precisava, né, pedir do meu paciente, né, eram dados legais, assim, eu conseguia usar. Depende, né, de qual que você quer colocar. Se você quer, tem um que se não me engano, é por computador, e tem um outro que é só o seu acesso, né? Você acessa, você tem ele lá em qualquer computador que você quiser. Então depende da sua necessidade mesmo, tá? Agora chega. Tá, gente, eu falei muito hoje de novo, né? Eu queria saber se vocês têm dúvida em relação ao desafio de hoje, que é esse do pós-venda, principalmente do pós-venda, tá? A parte de campanha, gente, eu não vou conseguir explicar direito para vocês, mas lá na fraternidade vai ter uma aula inteirinha sobre campanha. Inclusive, eu vou fazer essa aula ao vivo, né? Lá na fraternidade nós temos aulas ao vivo durante a semana, e vou entrar agora na parte de consultório, tá? Eu já vi também, eu já vi o Clínica RX também. Eu não cheguei a mexer com ele, não, mas eu já vi também, já ouvi falar bastante. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que eu consigo ajudar vocês, né? Para que. Ah, tá. A Adelante está falando a Adelante está falando em relação ao padre, né? Pois é difícil mesmo. É complicado. A sorte é porque ele já está tão cansado, né? Que ele já estava querendo mesmo se aposentar. Então, assim, para ele não fez muita diferença, até porque ele não recebe esse valor, né? O valor vai todo para a congregação. Então, não é dele esse valor. Então, para ele, tanto faz, ele só vai ficar mais descansado agora, trabalhar menos, né? Mas realmente, tá? É muito difícil mesmo. Por isso que eu falo com vocês que a gente tem que trabalhar de uma forma que a gente não dependa de nada, nem do governo, tá? Hoje aqui em casa a gente vive de uma forma que, se entrar hoje, por exemplo, um presidente que seja ruim para o Brasil, né? A gente consegue pegar nossas coisas, nossas economias e sair daqui. Porque a gente hoje tem dinheiro investido, a gente tem, né, coisas que a gente consegue utilizar para isso, né? A gente não depende do governo aqui para nada. Meu marido tem empresa dele, depende, gente. Eu falo não depende para nada, assim, né? Eu não dependo que ninguém vote para mim um aumento no piso salarial, porque eu faço o meu salário, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tinha que pensar muito. Não depender desse tipo de coisa, né? Quem tem, por exemplo, quem é concursado, por exemplo, né? Quem trabalha na drogaria hoje, por exemplo, não tem consultório porque acha que está estável na drogaria. Não existe estabilidade, gente, não existe. Né? Qualquer drogaria, você tem 20 anos de farmácia, a drogaria pode falir a qualquer momento. Então, não existe essa estabilidade, é uma falsa estabilidade. Né? Eu vi esses dias, só mais uma coisinha aqui, eu sei que está quase dando 2 horas de live, mas só para vocês entenderem isso, né? Essa dificuldade, né, de a gente pensar dessa forma. Esses dias eu vi um menino, né, postar, esses dias não, já deve ter mais ou menos uns 4 ou 5 meses, eu vi no LinkedIn, eu mexia muito no LinkedIn, agora nem mexo mais, ficou muito chato, e eu tava no LinkedIn e eu vi um cara postando a foto da mãe dele, vestida de gari, né, e com um sorrisão no rosto, assim, e ele falando assim, a felicidade da minha mãe, depois de 2 anos vendendo brigadeiro na rua, e agora conseguiu sua CLT, né? E aí, eu fiquei pensando assim, gente, essa mulher vendendo brigadeiro na rua, a pessoa não tira pouco, só se a pessoa quiser, mas se a pessoa vai vender brigadeiro na rua, ela ganha dinheiro, porque vende. E aí, quando foi agora, esses tempos atrás, né? Um mês, 2 meses atrás, ele postou falando que a mãe dele tinha sido mandada embora. E aí, na conversa lá, eu percebi que ele falou com alguém. Não, inclusive, eu cheguei a comentar com ela para ela não ir para esse lugar, para essa, né? Para não ir, porque ela faturava em torno de 2.500 por mês com brigadeiro. E ela foi lá para trabalhar de CLT para receber o salário mínimo. Então, vocês entendem que existe uma sensação na nossa cabeça que é falsa, né? Uma sensação de estabilidade, mas que essa estabilidade não existe. Ela deixou de trabalhar de forma autônoma, que ela podia fazer o horário dela,
ela podia trabalhar a hora que ela quisesse, ela podia fazer o tanto que ela quisesse por dia, ganhando 2.500 por mês, para virar uma CLT que ganhava o salário mínimo, varria rua. Não estou desmerecendo quem varre rua, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem. Ela foi para varrer rua, ou seja, ela tinha que acordar 4 horas da manhã para varrer as ruas, se não me engano, era de São Paulo, para ter estabilidade. E mandaram embora. Entende? Tipo assim, não existe estabilidade. Não é à toa que hoje eu falo que eu tenho minha vida financeira estável. Não quer dizer que eu tenho noção de que ela pode ser instável a qualquer momento. E por que, que eu tenho essa noção? Porque eu já vivi isso. Entende? Eu sei como é que é isso. Então, assim, a gente precisa pensar muito nisso, nessa parte de não depender dos outros, tá? Eu falo com vocês, não é para vocês saírem de drogaria, não é para vocês serem autônomos e terem um consultório de vocês e sair do local de trabalho de vocês. É para vocês pensarem em várias rendas diferentes. Hoje, eu conseguiria trabalhar na drogaria, por exemplo. Eu conseguiria trabalhar na drogaria, fazer a perícia, ser assistente técnica, fazer consultoria de marketing. Eu conseguiria várias coisas. Porque eu posso fazer, por exemplo, as minhas perícias, os meus laudos, meus pareceres técnicos, eu posso fazer com 1 hora. Eu chegava no serviço e faria, entendeu? Eu podia fazer na hora do meu almoço. Por que isso? Porque eu quero ganhar dinheiro a um certo ponto que vai chegar no nível que eu falar assim, pronto, agora eu posso aproveitar a minha vida com meus 30 e poucos anos, entende? Não com os meus 80. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento é o que eu quero que vocês tenham, tá? Não estou aqui falando para vocês largarem drogaria, não estou aqui, eu quero ter a minha drogaria ainda, eu amo drogaria, adoro mesmo. Não estou falando para vocês largarem drogaria, mas é para vocês entenderem, né, como que é que as coisas funcionam. Eu, por exemplo, hoje, por mais que eu tenha o dinheiro para abrir uma drogaria, eu não abriria uma drogaria, porque eu penso assim, gente, eu preciso estar 150% lá dentro, né? Porque é minha drogaria, eu quero estar lá dentro. Eu poderia muito bem hoje fazer uma drogaria e colocar pessoas lá para tomar conta para mim. Ninguém vai tomar conta como eu. Então eu não quero fazer isso. Eu quero chegar e ficar lá dentro. Ah, mas as minhas filhas, a minha mais nova está com 4 anos. Não, então eu não quero perder esses primeiros anos delas, porque eu quero ter a minha drogaria. Eu posso esperar, entendeu? Então, eu vou ter a minha drogaria um dia? Vou, do jeito que eu quero fazer, com todo o conhecimento que eu adquiri. E outra coisa, vocês estão trabalhando em drogaria, o que vocês podem fazer? Né? Vocês podem ir testando essas coisas, testem esse tipo de coisa. Eu fiz isso, eu testei em várias farmácias. Quando eu abri a minha, funcionou de uma forma que era diferente de todo mundo, entende? Por quê? Porque eu já tinha técnicas testadas, eu sabia o que funcionava e o que não funcionava, pronto. Então, esse tipo de coisa te ajuda no futuro, independente se você vai abrir sua drogaria ou não, independente se vai abrir o consultório ou não, independente se você vai trabalhar num lugar maior ou não, entende? Isso sempre te ajuda, você sempre tem técnicas, coisas que podem que podem valorizar, né, o seu conhecimento e a sua carreira, tá? É isso que eu gosto, Cris. Eu gosto disso. É o que eu falo. Como eu falei com vocês no início da aula, né? A gente precisa ter um propósito, e eu entendi que o meu propósito era esse. Então é isso que quando vocês falam esse tipo de coisa, tem muita gente que me chama no WhatsApp depois para falar que abriu a cabeça, que entendeu muita coisa. Esse tipo de coisa é o que faz o meu temperamento não ganhar, entendeu? Eu tenho o propósito de ajudar pessoas e eu sei que vocês têm capacidade de atuarem com isso, eu sei que vocês têm capacidade de fazer e só precisa do conhecimento certo para fazer. E aí, quando eu tento ensinar para vocês, e aí vem uma pessoa e elogia o que eu falei, ou que agradece, eu tenho certeza mais ainda do que eu quero para mim, entendeu? Então, esse tipo de comentário, inclusive, ajuda a eu não procrastinar, né? Porque eu lembro muito do meu propósito, eu lembro muito do meu objetivo, tá? Não, Bruno, o que eu indico é o seguinte: se você trabalha em uma farmácia, né, pegue pegue a folhinha A5, bata o carimbo da drogaria, tá? Por quê? Bata o carimbo da drogaria, porque o próprio carimbo já tem nome, razão social, CNPJ, endereço, telefone, tudo lá.
E isso é muito interessante. A não ser que você tenha um carimbo seu, que tenha seu endereço, seu telefone, seu CNPJ, se tiver, tem que ter seu CRF, tá? Mas se você não tiver um carimbo seu completo assim, bata o da farmácia, faz a prescrição e embaixo bata o seu carimbo e assina, tá bom? Aí, ó, a Adelante está falando que ela estava pensando em trabalhar em hospital em perito, mas agora está pensando mais na possibilidade. Gente, é muita possibilidade que tem, tá? Gente, eu vou encerrar por aqui, que já tem quase 2 horas que estou falando com vocês, senão vai ficar muito grande, o pessoal depois nem assiste, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero de verdade que vocês cumpram o desafio. Espero de verdade que vocês se comprometam, tá? Amanhã nós vamos ter uma aula sensacional de perícia e assistência técnica. Eu vou trazer para vocês como que eu trabalho, como que eu descobri isso, por que dá muito certo, né? E principalmente para quem que dá muito certo, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Vou ver se tem algum aluno meu que pode falar, né? Porque a maioria dos processos corre em segredo de justiça, mas eu vou ver se tem algum que pode falar aqui que foi nomeado e como que foi nomeado. Mas vocês vão entender que assim tem uma base muito importante, né? Principalmente no você ter vontade de trabalhar. Então, se você tem vontade de trabalhar e você quer sair do lugar, você quer ganhar dinheiro, então a perícia e a assistência técnica é para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Amanhã tem aula de perícia, né? E a perícia e a assistência técnica, tá? Amanhã eu vou explicar isso daí. Palavra-chave do sorteio, eu falei, alguém lembra? Deixa eu ver se alguém lembra, deixa eu ver se alguém estava antenado na hora que eu falei da palavra-chave do sorteio. Quem é que estava antenado aí? Ju, eu também gosto, mas eu já vi que é muita burocracia, assim, muita mesmo, muita mesmo. E como eu gosto de prescrever manipulado, né, não seria muito assim a minha área, né? Ó, a Débora deu a palavra-chave aqui, ó. Aqui, Danúbia, ó, o pessoal tava atento, viu? Ó, hashtag FarmaLíder, tá? Só me marcar lá. Gente, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tá? Anotem para não esquecer, coloquem post-its, igual eu falo com vocês, preguem um post-it no espelho do banheiro, para vocês não esquecerem do propósito de vocês, da meta de vocês. Não deixem isso esfriar, tá? Não deixem isso virar uma procrastinação sem data, tá? Quer abrir o consultório, coloque uma data para isso. Ah, Luciana, mas eu não tenho noção do que eu vou fazer. Não interessa. Coloque uma data, porque você vai ter noção. Se você colocar para daqui um mês você se torna um especialista para abrir o seu consultório, tá? Então, anote isso daí, né? Para vocês sempre lembrarem do propósito de vocês, tá? E para a gente não... vocês não perderem, não esfriarem nisso aí, tá bom? Eu espero vocês aqui amanhã, de novo, 8 horas, para a gente falar sobre a perícia e assistência técnica, tá? E aí amanhã eu mostro para vocês a fraternidade. Lembrando que essa vai ser a última turma da fraternidade com a minha mentoria. Amanhã eu vou explicar isso direitinho, tá? Essa vai ser a última turma e eu vou abrir amanhã. Quem tiver ao vivo amanhã comigo vai ganhar os R$ 400 de desconto, tá? E eu espero vocês aqui amanhã, tá bom? Gente, um beijo para vocês. Boa noite.